Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Advento do Arquimago, parte 18. Capítulo 165. Uma mulher que colocou medo no coração de Link. Advento do Arquimago. A cena aconteceu a apenas 60 metros de Link. Ele rapidamente tomou uma decisão. Esse comerciante não deve morrer, nem posso deixar esses ladrões morrerem. Tenho algumas perguntas para fazer a eles. A essa altura, os ladrões já haviam aberto a porta da carruagem. São moedas de ouro que você quer, gritou o comerciante horrorizado em pânico. Posso te dar o quanto você quiser. 100 moedas de ouro? 200? 1000? Pare de perder seu tempo, zombou o ladrão. Quando você morrer, todo o seu dinheiro será nosso. Então o ladrão esfaqueou uma adaga bem no coração do comerciante. Surpreendentemente, tanto para o ladrão quanto para o comerciante, a adaga não tocou a pele do comerciante, mas foi interrompida por um escudo branco e brilhante que apareceu do nada. O ladrão sentiu uma forte força de desvio vindo da adaga. Agora ele não só não conseguiu enfiar a adaga no escudo, como também teve dificuldade em segurar o punho da adaga. Clang! A adaga foi repentinamente arrancada da mão do ladrão e atirada para longe com uma força inexplicável. Até o próprio ladrão perdeu o equilíbrio e caiu da carruagem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O ladrão gritou em choque e terror. Ele simplesmente não conseguia entender o que aconteceu. No momento seguinte, ele viu uma dúzia de linhas brancas no ar, seguidas por uma série de pequenas explosões. Então tudo que ele ouviu foi o som de seus irmãos gritando de dor. Quando ele se virou, descobriu que todos os seus irmãos que estavam com ele haviam caído no chão. Ele não sabia se eles estavam vivos ou mortos, mas isso era horrível demais. A visão diante dele fez o sangue do ladrão gelar. Tudo o que ele podia fazer era ficar ali com o queixo caído tão baixo que alguém poderia colocar um ovo de pato em sua boca. Então, ele viu um jovem vestindo um manto azul escuro caminhar em sua direção. Este homem estava envolto em uma leve aura branca e parecia tão misterioso que o ladrão acordou de seu estupor. Por favor, me poupe, mestre mago, ele implorou. Eu não farei nada para contrariar você de novo. Por favor, me poupe. Link ficou enojado ao ver esse ladrão que tinha uma tatuagem feia de lobo na bochecha. Em poucos segundos ele jogou fora toda a sua dignidade e implorou por misericórdia para salvar sua própria pele. Link não tinha simpatia por um homem assim. Levantar, disse Link. Leve todos os seus homens para a floresta. Se você tentar fugir de mim, você terá um gostinho real do meu poder mágico. Enquanto falava, Link soltou um apito em uma grande pedra ao lado da estrada. A pedra era um lamito marrom com cerca de 1 metro cúbico de tamanho, então não era um material particularmente duro. No momento em que Link lançou o apito, ele disparou pelo ar com um guincho estridente e atingiu bem no meio da pedra. Bang! A pedra estava agora reduzida a fragmentos de rochas que foram lançados voando pelo ar. O ladrão era apenas um guerreiro comum de nível 1, então ele não estava acostumado com esse nível de poder. Ele engoliu em seco continuamente enquanto observava a grande pedra ser reduzida a pedaços de argila. Seu rosto estava ficando verde de medo agora e todos os pensamentos que ele tinha de correr para salvar sua vida foram extintos. Ele então começou a carregar obedientemente os corpos de seus irmãos para a floresta, um de cada vez. Enquanto isso, Link caminhou até a carruagem e olhou para dentro. Ele descobriu o comerciante sentado ali tremendo como uma folha. Também havia um cheiro desagradável dentro da carruagem, o comerciante havia mijado de medo. Link franziu a testa profundamente em repulsa ao fedor ofensivo. Levantar. Link fez uma careta para o comerciante. Dirija sua carruagem para a floresta bem ali. Eles não estavam tão longe dos portões da academia, então estacioná-lo na beira da estrada aqui o tornaria muito visível e poderia atrair atenção indesejada. O comerciante não se atreveu a desafiar as ordens de Link, então subiu desajeitadamente no assento do cocheiro e tentou dirigir a carruagem. Era óbvio que ele nunca tinha feito isso antes, mas depois de lutar por alguns minutos, ele finalmente conseguiu colocar a carruagem em movimento. Enquanto isso, Link ajudou a manter o movimento dos cavalos lançando algumas bolas de fogo perto deles para assustá-los e forçá-los a avançar. No final, conseguiram levar a carruagem para dentro da floresta depois de muito esforço. Os três então caminharam por um pequeno caminho na floresta. Link ficou encostado em um grande tronco de árvore e lentamente despejou sua mana no cristal de memória que ele sempre carregava ultimamente. Este cristal de memória registraria tudo o que acontecesse aqui, todas as vozes e imagens também. Mais tarde, isso seria útil como uma importante evidência quando Link decidisse expor as ações secretas de Helena. Diga-me, Link latiu para o ladrão, quem ordenou que você matasse o comerciante? Não, ninguém, respondeu o ladrão balançando as mãos em negação. Eu só queria roubar o dinheiro dele. Você me considera um idiota? A varinha de Link então se acendeu e um Glass Orb voou de sua ponta e foi em direção à cabeça do ladrão. Parou abruptamente a poucos centímetros do rosto do ladrão. Então, Link gradualmente afrouxou seu controle sobre os elementos de fogo no Glass Orb, transformando-o de um orbe fracamente brilhante em uma bola de fogo gradualmente mais brilhante. Até o ar ao redor começou a ficar agitado com o calor intenso e o cabelo do ladrão também começou a chamuscar. O ladrão ficou tão assustado que ficou ali enraizado no chão. Grandes gotas de suor frio escorriam por sua testa e ele engolia em seco de medo enquanto seus olhos ainda olhavam ao redor incertos. Sim, ele tinha medo de Link, mas esse medo ainda não foi suficiente para fazê-lo revelar a identidade da pessoa por trás disso. Não teste minha paciência, avisou Link.
Ele mais uma vez soltou seu controle sobre os elementos de fogo no Glass Orb. Com um barulho assustador, a superfície do Glass Orb se transformou em chamas. O rosto do ladrão foi queimado pelo fogo que o fez recuar instintivamente. Eu não sei quem ela era, ele de repente falou, não ousando mais ficar em silêncio, mas ela nos ordenou que esperássemos na estrada até que uma carruagem passasse. Se aquela carruagem fez esta pedra brilhar, então ela nos ordenou que matássemos todos dentro dela. Enquanto falava, o ladrão tirou do bolso uma pedra do tamanho de um polegar com linhas de runas na superfície. Foi sem dúvida uma pedra rúnica mágica. Link notou que o ladrão usou a palavra ela, então a pessoa por trás disso deve ser uma mulher. Provavelmente foi Helena. Ele não tocou a pedra rúnica, apenas examinou de longe as runas em sua superfície. Depois de um tempo, uma notificação sobre a pedra rúnica apareceu na interface. Pedra runa verde, auxiliar, qualidade boa. Nível 3. Primeiro efeito. Quando um indicador mágico específico aparecer a 300 pés da pedra rúnica, ele será ativado e emitirá uma luz. Segundo efeito. Detecta todas as flutuações de mana que aparecem em um raio de 300 pés da pedra rúnica e converte essa informação em um sinal simples que será enviado para a pedra rúnica principal em um alcance de 3 milhas. Um indicador mágico específico. Link se perguntou. Suas sobrancelhas franziram com o pensamento. Então ele se virou para o comerciante aterrorizado ao lado dele e lançou um feitiço de detecção de nível 2 nele. Um ponto de luz apareceu com uma luz atrás dele. Este ponto de luz então voou para o topo da cabeça do comerciante e sua luz se transformou em uma folha de luz que então se enrolou em um anel semelhante a um halo sobre a cabeça do comerciante. Então o halo iluminou o corpo do comerciante, envolvendo-o com um fino manto de luz. Logo, runas brancas brilhantes apareceram no peito do comerciante, provando que alguém havia carimbado um indicador mágico ali. Havia outro ponto em suas costas onde aparecia uma mancha de pequenas runas cinzentas. Link então concentrou seu mana e direcionou-o para as runas cinzentas para destruí-lo. Feito isso, a pedra rúnica na mão do ladrão imediatamente parou de brilhar. Isso provou que esta mancha de runas cinzentas era o sinal para os ladrões atacá-lo. Mas quem anexaria isso ao corpo do comerciante? Link pensou que não deveria ser mais ninguém além de Helena. Ela era a única que esteve intimamente próxima do comerciante no bosque de salgueiros da academia. Então ela teve muitas oportunidades de colar esse indicador mágico nas costas do comerciante. Agora que tinha certeza disso, Link começou a ver o quadro geral. Agora que Helena colocou as mãos no pergaminho que Link presumiu conter informações importantes, ela completou seus objetivos e não tinha mais utilidade para o comerciante. Ela havia prometido ao comerciante um prêmio final, que o comerciante presumiu ser uma noite de felicidade carnal com Helena, mas na verdade, o que Helena quis dizer foi que ela iria matá-lo porque ele era inútil para ela agora. Quanto a esses ladrões, devem ter sido as pessoas que ela contratou anteriormente para fazer o trabalho sujo para ela. Dessa forma, era impossível vincular a morte do comerciante a Helena. Mesmo que Link tivesse descoberto seus planos, ele ainda não tinha nenhuma evidência sólida que provasse sua culpa sem qualquer dúvida. O que foi ainda mais assustador foi o fato de Helena ter tomado todas as precauções tão meticulosamente. A pedra rúnica não apenas serviu para garantir que os ladrões pegassem a pessoa certa, mas também serviu como um sinal de alerta caso seus planos também pudessem ser descobertos. Link sabia que agora Helena já estava ciente de que seus planos haviam dado errado. Ela deve estar pensando em uma maneira de se salvar agora. Além disso, isso lhe daria tempo para destruir qualquer prova que pudesse incriminá-la. Link também acreditava que mesmo que ele voltasse rapidamente para a academia agora e apresentasse o cristal de memória como evidência, tudo o que conseguiria seria se colocar em apuros. Poderia até impedi-lo de descobrir seus verdadeiros motivos para sempre. Ninguém pode dizer que ela não é minuciosa. Link pensou. Todas essas coisas, Link entendeu em questão de segundos. Ele então lançou um Glass Orb e nocauteou o ladrão com ele. Então ele se virou para o comerciante que se irritou mais uma vez. Aquela Helena por quem você está tão encantado é uma cobra venenosa, disse Link. Foi ela quem contratou esses ladrões para matar você. Se você ainda quer viver, volte para a academia comigo e exponha os crimes dela. Embora ele não tivesse provas materiais suficientes contra Helena agora, Link poderia facilmente provar sua culpa se este comerciante cooperasse e expusesse o que ela havia feito. Para surpresa de Link, porém, o comerciante respondeu balançando a cabeça e com uma expressão triste no rosto. Não posso fazer isso, disse ele. Ela é minha rainha. Se ela quisesse minha vida, então eu daria a ela. Enquanto falava, o comerciante que tinha sido tão tímido até agora de repente sacou uma adaga do nada e estava prestes a esfaqueá-la em seu próprio coração. Adeus, meu amor, o comerciante gritou. Link não podia simplesmente deixar o homem morrer bem na sua frente. Então ele rapidamente usou a mão do mago para agarrar a adaga bem a tempo, antes que ela atingisse o coração do comerciante. Não seja estúpido, Link gritou. Ela simplesmente usou você como um cachorro. Por que você iria querer jogar sua vida fora por ela? Link simplesmente não conseguia entender o que esse homem estava pensando. Ele se perguntou se Helena havia usado um feitiço de magia negra nele, mas estranhamente ele não conseguiu detectar nenhum traço de aura de magia negra em seu corpo. Eu seria o homem mais feliz se minha rainha pensasse em mim como seu cachorro, disse o comerciante melancolicamente.
Ah, eu sei que ela me ama, mas ela é uma donzela sagrada, então ela não pode ficar comigo. Ela deve ter me desejado morto porque ela não teve coragem de me rejeitar pessoalmente. Link ficou sem palavras por um tempo quando ouviu o lamento do homem. Ele pensou que este homem poderia ter algum tipo de dano cerebral. Mesmo assim, sua atenção foi atraída por algumas palavras que o comerciante usou para descrever Helena. Santa donzela? O que você quer dizer com santa donzela? Link perguntou. Pare de tentar, senhor mago, disse o comerciante enquanto se virava para encarar Link e lhe dava um sorriso irônico. Eu nunca trairei minha rainha. Após terminar a frase, o comerciante bateu a cabeça na parte metálica da carruagem, numa tentativa de suicídio. A primeira tentativa de suicídio pode ter sido uma ação impulsiva, mas tentar pela segunda vez significava que este homem realmente desejava morrer, então seria inútil impedi-lo agora. O comerciante realmente havia perdido a cabeça para Helena, tanto que ele cometeria suicídio quando descobrisse que Helena o queria morto. Que homem patético! E que controle terrível Helena tinha sobre o coração deste homem. Link não se preocupou em parar o comerciante enquanto tentava se matar novamente. Ele usou muita força desta vez e logo Link pôde ouvir um barulho. Foi o som da cabeça do comerciante sendo esmagada. Seu corpo sem vida caiu molemente no chão. Ele estava morto. Link olhou para o cadáver com medo e apreensão. Não foi a visão de um cadáver fresco que o perturbou tanto. Ele só estava com medo por Eliard Arderd. Até que ponto o charme de Helena funcionou em Eliard Arderd? Se este é o grau em que um homem poderia ser controlado por ela, o que aconteceria com Eliard Arderd se algo acontecesse com Helena? Link não se atreveu a imaginar as possibilidades do que poderia acontecer então. Capítulo 166, Contramedida de Helena, Advento do Arquimago. Academia Superior de Magia de Ishikov. Enquanto Link resgatava o comerciante, Helena lia um livro silenciosamente no corredor. Ela estava sozinha enquanto Eliard Arderd estava na piscina elemental experimentando um feitiço de nível 2 que ele aprendeu recentemente. Ele estava extremamente ocupado ultimamente. Quando flutuações mágicas puderam ser sentidas na pedra rúnica verde luminosa, Helena ficou chocada e seu rosto imediatamente afundou. Eu fui exposto? Ela segurou a pedra rúnica com força em sua mão. A pedra rúnica era originalmente fria ao toque. No entanto, devido às constantes informações e vibrações das flutuações mágicas, começou a ficar mais quente. Quando ela cobriu a pedra com as mãos, ela conseguiu evitar que as flutuações mágicas fossem sentidas por qualquer outra pessoa. Ela também poderia determinar o tipo de feitiço usado pela maneira especial como a pedra rúnica reagiria a diferentes feitiços. A flutuação atual apontou para a presença de feitiços explosivos ao redor da outra pedra rúnica. Sempre que um feitiço era lançado, haveria um aumento acentuado nas flutuações mágicas, permitindo que Helena determinasse com precisão a força e a frequência dos ataques. No início, Helena sentiu duas flutuações mágicas extremamente fortes consecutivas. Seu coração quase pulou uma batida. Este é um feitiço de nível 4. Este mago lançou 2 feitiços de nível 4 em menos de 2 segundos. Que velocidade rápida de lançamento de feitiços. 2 mágicos estão lutando um contra o outro? Na verdade, foi Link quem lançou consecutivamente o feitiço defensivo de nível 4, Edelweiss, 2 vezes. Depois disso, a pedra rúnica emanou uma série de flutuações fracas, mas extremamente rápidas. Houve um total de 12 flutuações em menos de meio segundo. Helena ficou horrorizada. Esta é a força de um feitiço de nível 1. Quem poderia ter lançado 12 feitiços em meio segundo? Poderia ser. Havia apenas um mago em toda a academia que poderia lançar feitiços de nível 0 com tal frequência. Essa pessoa era Link, o mago que estava na mesma torre dos magos e que ela havia evitado o tempo todo. Ela então sentiu mais algumas ocorrências de feitiços de nível 1 e nível 0. Isso continuou por cerca de 10 minutos antes que a runa ficasse adormecida. O coração de Helena afundou. Só poderia ser ele. Ninguém mais poderia lançar 2 feitiços de nível 4 em menos de 2 segundos. Ele não esteve na Torre dos Magos durante todo esse tempo? Como ele poderia descobrir? Helena estava confusa. Ela já havia tomado precauções para evitá-lo. Pensar que ela ainda seria pega por ele. No entanto, ela sabia que não tinha tempo para se preocupar com os detalhes. Ela teve que pensar em uma contramedida antes de Link retornar à Torre dos Magos. Helena permaneceu calma e imediatamente pesou suas opções. Desde o dia em que entrou na academia, ela estava se preparando para esse dia, caso fosse exposta. Ela se levantou e guardou os livros de magia que estava lendo. A aprendiz ao lado dela ficou intrigada e perguntou: Helena, ainda temos muito tempo. Estou me sentindo um pouco mal e desejo descansar. Helena deu um leve sorriso e falou com uma voz gentil. Ela até tentou parecer fraca e conseguiu ficar pálida. O aprendiz foi completamente enganado e imediatamente acenou com a cabeça. Por favor, descanse. Afinal, a saúde é o mais importante. Obrigado. Ela então seguiu para o segundo andar e cumprimentou alguns outros aprendizes no caminho. Quando ela chegou ao quarto, ela imediatamente entrou e fechou a porta atrás dela. O quarto era grande para os padrões normais. Era composto por um espaço comum e 2 quartos, pois coabitava com Eliard Arderd. Ela imediatamente retirou sua fachada e sua expressão de dor e fraqueza mudou para uma expressão fria e imóvel.
Ela entrou em seu quarto e pegou um grosso livro de magia da camada superior de sua estante, onde escondeu 3 pergaminhos separados no compartimento da capa. Esses 3 pergaminhos continham projetos detalhados da estrutura interna das 6 torres mágicas mais poderosas da academia. As informações incluíam os feitiços de detecção, feitiços defensivos e feitiços ofensivos usados pela torre e o funcionamento de seus respectivos conjuntos elementares. Se alguém planejasse seu ataque com base nas informações registradas, sua emboscada seria muito mais eficiente. Além disso, se eles pudessem apontar a fraqueza da Torre dos Magos no projeto, eles poderiam derrubar a Torre dos Magos com um só golpe. Havia 6 mestres magos na academia, e suas respectivas torres de magos seriam os edifícios principais que sustentavam o forte no caso de um ataque. Se os elfos negros os destruíssem, a força defensiva da academia seria reduzida em pelo menos 30%. A planta da Torre dos Magos de Bali já havia sido cuidada. Helena foi simplesmente encarregada de trazer de volta as plantas das outras 5 torres magas centrais. Ela havia realizado sua tarefa com eficiência, já garantindo 3 deles. Ela não esperava ser exposta neste momento crucial, quando a vitória já estava à vista. Esses pergaminhos deveriam ter sido enviados há muito tempo. No entanto, após o incidente em Gladstone City, o Reino Norton iniciou seu extermínio implacável dos Elfos Negros, bem como de qualquer um que tivesse jurado lealdade à Irmandade das Trevas e ao Sindicato. Isso destruiu todas as suas conexões fora da academia e a deixou sozinha nesta missão altamente perigosa. Ela só poderia manter esses pergaminhos em um lugar seguro até receber novas instruções. No entanto, sua vida estava em jogo agora. Tenho que enviar as plantas. Mas como? Link está voltando correndo agora. Não tenho muito tempo. O coração de Helena batia forte enquanto ela andava pela sala. Seu cérebro estava funcionando a toda velocidade, pensando em uma maneira de escapar da academia com segurança. Depois de um tempo, ela de repente teve uma ideia. É isso. Seria difícil para ela entregar as plantas sozinha, mas ela poderia usar a ajuda de Eliard Arderd. Eliard Arderd era o melhor amigo de Link. Se ela deixasse a academia junto com Eliard Arderd, Link teria que pensar 2 vezes antes de atacá-la, pois a segurança de Eliard Arderd estaria comprometida. Além disso, ela também poderia usar Eliard Arderd como refém quando chegasse a hora. Helena então formulou um plano detalhado antes de guardar os pergaminhos em seu manto. Ela então saiu do quarto e foi em direção à piscina elementar no 2º andar. Ela não deveria perturbar Eliard Arderd enquanto ele experimentava seu novo feitiço. Contudo, o tempo foi curto. Helena beliscou suas coxas com força total e uma dor aguda percorreu seu corpo, fazendo com que seus olhos se enchessem de lágrimas. Ela então ativou as runas na porta. Quando as runas se acenderam, ela disse fracamente, Eliard Arderd, você pode sair por um momento. Dentro de 10 segundos, a porta da piscina elementar se abriu. Eliard Arderd saiu com o cabelo molhado e resíduos de gelo nas mãos. Também havia muitas lágrimas em seu manto mágico. Ele parecia completamente desgrenhado. Ele deve ter interrompido seu experimento à força no momento mais crucial. Helena sentiu uma pontada de culpa ao ver o rosto pálido de Eliard Arderd, mas suprimiu suas emoções quase imediatamente. Eliard Arderd, por outro lado, não pensou muito no incidente. No momento em que viu a expressão de dor no rosto de sua amante, ele perguntou gentilmente, Helena, o que aconteceu? Helena apertou seu abdômen com as mãos e gotas de suor frio podiam ser vistas em sua testa. Ela falou com o rosto pálido, meu estômago dói e não tenho ideia do porquê. As poções de recuperação também não ajudaram. Como isso aconteceu? Vou levá-lo para a igreja em River Cove Town agora. Eliard Arderd levantou Helena e caminhou rapidamente em direção à entrada da Torre dos Magos. A magia poderia realizar quase tudo no mundo de Firuman. No entanto, a cura era algo em que a magia tinha limitações. Os sacerdotes eram os únicos que podiam curar ferimentos ou doenças graves. Consequentemente, o mago ainda teria que consultar um sacerdote se adoecesse. Como a Academia Superior de Magia de East Cove não tinha sacerdotes, eles teriam que ir para a cidade de River Cove, que era exatamente o que Helena queria. Eliard Arderd correu até os estábulos com Helena nas mãos. Quando chegou já estava suando e ofegante. Eliard Arderd imediatamente pagou ao cocheiro 10 moedas de ouro e gritou, para River Cove Town dobre. Com o incentivo monetário, as ações do cocheiro também foram anormalmente rápidas. Ele conduziu os cavalos para fora do estábulo, prendeu-os na carruagem e com um chicote retumbante, a carruagem saiu da academia. Na carruagem, Eliard Arderd segurou a mão de Helena com uma das mãos enquanto esfregava suavemente sua barriga com a outra. Ele sussurrou, por que isso aconteceu? Foi por causa da noite passada. Não diga isso. As bochechas pálidas de Helena de repente coraram com um toque de timidez. Eliard Arderd se sentiu extremamente culpado e se repreendeu em seu coração. Sua expressão também ficou mais gentil a cada minuto. Naquele momento, ele sentiu que aquela mulher significava mais para ele do que o mundo, até mais do que a magia que ele tanto amava. Ele também não conseguia explicar o fenômeno. No início, Eliard Arderd não sentia muito carinho por Helena, apenas notando que ela era uma garota compreensiva e gentil. No entanto, à medida que passavam mais tempo um com o outro, ele gradualmente se acostumou com a companhia dela.
Ele então começou a desenvolver sentimentos por Helena. Houve momentos em que ele sentiu ciúme ao vê-la conversando e brincando com outros aprendizes do sexo masculino. Quando ela inadvertidamente mostrasse suas expressões sedutoras, haveria um enorme desejo de torná-la sua. Ele ainda se lembrava dos sentimentos de felicidade quando eles se beijaram pela primeira vez. Ele também se lembrou do êxtase que sentiu quando eles se conectaram pela primeira vez. Agora, ele já era inseparável dela. Se algum dia ela sofresse um infeliz acidente, Eliard Arderd não tinha ideia de como reagiria. A carruagem atravessou rapidamente o portão e entrou na Kings Lane. As carruagens da Ishtikov Higher Magic Academy tinham 4 janelas, cada uma delas feita de cristais transparentes. Alguém teria uma visão clara dos arredores mesmo quando estivesse sentado na carruagem. Menos de meio minuto depois, Helena viu uma figura familiar andando em direção à carruagem em um Windfenrir. A figura parecia ter notado a aura mágica na carruagem também. Ele gradualmente diminuiu sua velocidade e virou seu Windfenrir de lado para bloquear toda a Kings Lane, impedindo que a carruagem se movesse mais. O cocheiro ficou horrorizado e parou imediatamente a carruagem. Helena então estreitou os olhos levemente. Ela sabia que este era o momento mais crucial. Capítulo 167. Era verdade? Ou foi tudo mentira? Advento do Arquimago. Na Kings Lane, Link viu pela janela de cristal transparente da carruagem que Eliard Arderd e Helena estavam lá dentro. Link suspirou baixinho. Ele sabia que Helena usaria esse truque com ele. Eliard Arderd era o melhor amigo de Link. Helena devia saber que Link nunca faria nada para colocar Eliard Arderd em perigo. Link ficou secretamente impressionado com quão astuta Helena foi ao usar Eliard Arderd como refém. A essa altura, Eliard Arderd também havia notado Link. Ele ainda não estava ciente da situação real e estava curioso sobre as ações de Link. Link, ele gritou enquanto abria a janela da carruagem. O que você está fazendo aqui? Os olhos de Link nunca deixaram Helena. Naquela época, ela estava encostada no peito de Eliard Arderd e seu rosto parecia muito pálido. Ela parecia estar com dor, mas Link sabia que era apenas um estratagema. Ele percebeu que Helena havia apoiado a mão no coração de Eliard Arderd todo esse tempo, nunca afastando-a nem por 1 centímetro. Ela estava usando uma pulseira mágica naquela mão. Se Link não estivesse enganado, a pulseira deveria ser aquela que continha um apito de nível 1. Havia algumas partes ásperas e desajeitadas na pulseira que confirmaram a suspeita de Link de que era obra do próprio Eliard Arderd. Link tinha certeza de que se ele fizesse algum movimento que pudesse ameaçar a segurança de Helena, ela imediatamente lançaria aquele apito direto no coração de Eliard Arderd, matando-o em um instante. Link temia que não conseguisse parar Helena a tempo se ela fizesse isso, já que a pulseira mágica estava muito perto de Eliard Arderd. Desta vez, parecia que Eliard Arderd realmente estava em apuros. Link não deve fazer nenhum movimento precipitado. Saia da frente, Link, disse Eliard Arderd. Helena está muito mal, devo levá-la ao padre imediatamente. Eliard Arderd podia sentir o corpo de Helena tremendo em seus braços. Ele pensou que ela realmente devia estar sofrendo de dor agora. Link soltou um longo suspiro e balançou a cabeça suavemente. Ele então apontou sua varinha para Helena. Eliard Arderd, disse ele, ela não deve ter permissão para deixar a Academia de Magia de Ishtikov. O que você está falando? Disse Eliard Arderd completamente confuso. O que está acontecendo aqui, Link? Ele estava ficando cada vez mais preocupado com a doença de Helena e queria conseguir ajuda para ela o mais rápido possível, mas Link estava aqui bloqueando o caminho. Naquele momento, embora Link sempre tenha sido seu melhor amigo, a raiva começava a crescer no coração de Eliard Arderd. Link semicerrou os olhos para focar em cada movimento de Helena. Então, sem desviar o olhar dela, ele tirou o cristal de memória do bolso. À medida que a mana de Link fluía lentamente para ele, o cristal amarelo âmbar começou a brilhar fracamente. Então um jogo de luz e sombra apareceu no ar perto do cristal, mostrando o encontro amoroso de Helena com o comerciante morto no salgueiro. O cristal na mão de Link era de alta qualidade, além do controle de mana de Link ser incomparável. Esses fatores se combinaram para tornar a cena exibida tão incrivelmente clara e realista que não era diferente de um holograma. Link não mostrou toda a cena que aconteceu no salgueiro porque queria proteger os sentimentos de Eliard Arderd. Tudo que ele mostrou foram vários segundos deles se beijando e foi isso. Ele sabia que mesmo isso era mais que suficiente. Depois de apenas uma olhada na cena, Eliard Arderd parecia ter sido atingido por uma tonelada de tijolos. Ele apenas ficou lá completamente mudo. Helena realmente não esperava que Link usasse esse truque. O rosto originalmente pálido dela agora ficou mortalmente pálido, onde nem mesmo um tom de cor estava mais em seu rosto. Eliard Arderd, por outro lado, ficou com o rosto vermelho. Até seus olhos pareciam injetados de sangue agora. Helena podia sentir claramente as mãos de Eliard Arderd tremendo agora. Esse Link realmente é incrível. Helena suspirou. Ele não me deixou espaço para me defender. Tenho medo de não sair daqui vivo. Depois de um tempo, outra cena emergiu do cristal da memória. Foi o local em que o comerciante cometeu suicídio em Kings Lane. Helena não é a garota inocente que você pensa que ela é, Eliard Arderd, disse Link após o término da cena. Ele então colocou o cristal de volta no bolso.
É provável que ela esteja envolvida em algum culto maligno como uma donzela sagrada e esteja planejando algo que minaria a segurança da Academia de Magia Ishikov. Portanto, ela não deve ter permissão para sair daqui antes que tudo seja investigado. Link já havia notado a aparência de Eliard Arderd e sentiu muita pena dele, mas não havia outra escolha. Isso deve ser feito. Eliard Arderd parecia ter ouvido as palavras de Link, mas ainda não havia respondido. Helena, ele finalmente sussurrou para ela com uma voz desesperada: por favor, me diga que isso não é verdade. Helena não se atreveu a olhar diretamente nos olhos de Eliard Arderd. As cenas do cristal de memória eram tão claras que não havia como ela escapar acusando-as de falsas e falsas. E então, tudo que Helena pôde fazer foi olhar para baixo. Seus lábios tremeram levemente como se ela quisesse dizer alguma coisa, mas os dois ficaram assim por um tempo e ninguém disse nada. Eliard Arderd tinha sido o cavalheiro perfeito com ela. Mesmo que ela não pudesse sentir o mesmo que ele sentia por ela, ela ainda não conseguia encontrar nenhuma falha nele para atacá-lo. E então ela ficou em silêncio. Você não está nada doente, está? Perguntou Eliard Arderd. Ele não era um idiota. Na verdade, ele tinha uma mente tão brilhante que era quase incomparável. Então tudo ficou rapidamente claro para ele depois do que Link lhe mostrou. Helena, você fingiu sua doença para me enganar e levá-la para longe da Academia Ishikov, não foi? Seus olhos percorreram o rosto delicado de Helena. Foi o rosto que uma vez lhe deu felicidade e alegria, mas tudo o que ele sentia agora era medo e até mesmo uma pitada de ódio. No final, seus olhos pousaram na mão que segurava seu peito. Aqueles dedos eram tão delgados e delicados, a pele tão clara e macia, e seus braços eram tão redondos e macios. Suas mãos eram tão lindas que ele as segurou levemente em suas próprias mãos e as admirou interminavelmente muitas noites. No entanto, agora, o olhar de Eliard Arderd estava fixo apenas na pulseira mágica em seu pulso. Foi um presente dele que ele mesmo fez para ela. Agora que Link descobriu sobre você, você vai ameaçá-lo com minha vida? Os olhos de Eliard Arderd agora estavam ficando frios e sem emoção. Todo o calor que ele sentia por ela se foi agora. Como poderia haver uma mulher tão cruel e sem coração neste mundo? Finalmente, Helena descartou todas as suas pretensões e sorriu para Eliard Arderd. Ela levantou a cabeça com altivez e a ternura em seus olhos desapareceu completamente e foi substituída por uma crueldade fria. Eliard Arderd, seu idiota, zombou Helena, ainda agarrada ao coração de Eliard Arderd. Eu estive enganando seus olhos todo esse tempo e você sempre me seguiu alegremente. Deixe-me dizer, aquele bastardo na cena não era o único, na verdade eu tenho outros 4 amantes também. O rosto de Eliard Arderd agora estava ficando roxo. Ele cerrou os dentes de raiva, mas por ser naturalmente de temperamento brando, ainda não conseguiu encontrar nenhuma palavra cruel para atacar Helena. Por quê? Essa foi a única palavra que Eliard Arderd finalmente conseguiu pronunciar depois de ficar atordoado por um longo tempo. Não há razão. Eu só gosto de brincar com você. Acho que você parece estúpido. As palavras de Helena tornaram-se ainda mais cruéis. Depois de dizer isso, em vez de olhar diretamente nos olhos de Eliard Arderd, ela se virou para Link e riu na cara dele. Você é melhor do que eu esperava, disse ela. Não me importo de ser pego por um talento tão poderoso como você, mas deixe-me ser claro, não tenho intenção de voltar para a academia. Se você quiser me trazer de volta, terá que trazer de volta 2 cadáveres. Um é meu e o outro é de Eliard Arderd. Uma única pulseira mágica não é uma ameaça para mim, disse Link, estreitando seus olhos penetrantes para Helena com um temperamento gradualmente fervendo. Haha, você achou que eu iria matá-lo com essa pulseira patética? Zombou Helena. Eu dormi com esse idiota tantas vezes que consertei tantas coisas em seu corpo agora. Vou ser honesto com você, não sou muito mágico e minhas habilidades em feitiços não são tão impressionantes. Mas feitiços divinos, especialmente feitiços divinos sombrios, são apenas o meu forte. Link ficou chocado e de repente se viu em um dilema. Afinal, o comerciante a chamou de donzela sagrada, então seria natural que ela tivesse conhecimento de alguns poderosos feitiços divinos. Link levou suas ameaças a sério e sabia que não deveria fazer nenhum movimento que pudesse causar danos a Eliard Arderd. Mas ele pode deixar essa mulher ir? Obviamente não. E assim, por um tempo, os dois ficaram em silêncio, com nenhum dos lados disposto ou capaz de fazer qualquer movimento. Então, de repente, o geralmente silencioso Eliard Arderd explodiu de raiva. Você achou que eu teria medo da morte, Helena? Ele rugiu. Então você está muito enganado. Ele então rapidamente começou a lançar o feitiço, visto enquanto falava, completamente indiferente à possibilidade de Helena contra-atacar. Ele estava pronto para lutar até a morte e deveria matar essa mulher perversa com suas próprias mãos. Helena imediatamente começou a revidar, direcionando sua mana para a pulseira mágica. Como ela dependia de equipamento mágico para lançar o feitiço, ela completaria muito mais rápido que Eliard Arderd. Nesse caso, ela seria capaz de soltar um apito em 0,1 segundos. Nessa velocidade, não havia como Eliard Arderd ter tempo suficiente para se defender. O único que poderia responder em tão breve momento seria Link. Link focou seu olhar e entrou instantaneamente no estado calmo de lançar feitiços. O mundo em seus olhos agora parecia se mover muito lentamente. Com a varinha na mão apontando para Helena, ele direcionou sua mana para ela e instantaneamente lançou uma bola de luz translúcida que imediatamente atingiu a pulseira na mão de Helena. Desordem silenciosa. Proferiu Link baixinho. Desordem silenciosa. Feitiço de nível 2. Consumo de mana, 60 pontos.
Efeitos. Interrompe a estrutura mágica dos feitiços de nível 2 e abaixo para impedir o lançamento de feitiços do alvo. Nota: esta estrutura mágica especial requer controle preciso de mana. O feiticeiro deve ser de nível 5 ou superior para dominar este feitiço. Este era um feitiço que Link havia dominado recentemente, então ele poderia lançá-lo quase instantaneamente. Quando o Silent Desire de Link foi concluído, o Vistre de Helena estava apenas meio formado, e então o feitiço de Link conseguiu fazer com que a estrutura do feitiço do Vistre de Helena entrasse em colapso, e assim, o feitiço se desintegrou. Isso não impediu Helena. Quando seu apito falhou, ela de repente tirou uma adaga com a outra mão na velocidade de um raio e estava prestes a arremessá-la em direção ao coração de Eliard Arderd. Era óbvio que esta mulher havia passado pelo treinamento das habilidades combativas de um assassino. Ela havia retirado a adaga com tanta cuidado e velocidade, além do material da adaga ter propriedades antimágicas, então feitiços de baixo nível seriam inúteis contra ela. Feitiços de alto nível, por outro lado, levariam muito tempo para serem lançados. Link pesou suas opções por um momento e logo descobriu que a única maneira de parar a lâmina a tempo era atordoar Helena. Link sempre foi decisivo e agora era ainda mais. Então, num piscar de olhos, Link acenou com sua varinha e soltou um Glass Orb que foi direto para a mão de Helena que segurava a adaga. O objetivo do golpe era atacar o braço de Helena para que a ameaça da adaga pudesse ser diminuída. Link usou suas habilidades de lançamento de feitiços de alta velocidade aqui e usou o feitiço Glass Orb com o qual ele estava muito familiarizado. Além disso, ele também pegou emprestada a força do Cristal Domingo usando os elementos armazenados dentro dele. Então Link gastou apenas 0,01 segundo para lançar o segundo orbe de vidro. O Glass Orb disparou pelo ar e explodiu perto da orelha de Helena. Era plano de Link nocautear Helena com a onda de choque da explosão. Embora fosse verdade que ele não deveria matá-la por causa da ameaça dos feitiços divinos sombrios dentro do corpo de Eliard Arderd, não havia razão para que ele não pudesse deixá-la inconsciente. Bang! Bang! Essas foram as explosões de 2 Glass Orbs que foram desencadeadas quase simultaneamente. A mão que segurava a adaga foi atingida diretamente pelo impacto do Glass Orb, tornando-a inútil para segurar a arma. Enquanto isso, o outro Glass Orb que estava apontado para o ouvido de Helena errou um pouco o alvo que Link estava mirando. Não ficou claro se foi uma coincidência ou se foi intencional, mas Helena inclinou a cabeça no último momento em direção ao Glass Orb perto de sua orelha. Era para explodir a 150 centímetros dela, mas agora explodiu na metade dessa distância, o que foi perto o suficiente para matá-la. A cabeça de Helena foi atingida pelo impacto total da explosão. Embora ela tivesse uma cabeleira espessa que poderia amortecer um pouco o impacto explosivo, o sangue ainda escorria de suas orelhas, manchando imediatamente metade de seu corpo de vermelho. Mesmo com uma lesão tão grave, Helena ainda permaneceu consciente. Aqueles grandes pares de olhos agora estavam opacos, mas olhavam fixamente para o rosto de Eliard Arderd com o mesmo calor e ternura de antes. Havia até um sorriso fraco, mas sincero em seu rosto agora. Perdoe-me, meu amor. Essas foram as últimas palavras que separaram os lábios de Helena. Então, com um sorriso gentil ainda no rosto, ela morreu. Nada aconteceu com Eliard Arderd, no entanto. Ele não explodiu em pedaços do jeito que Helena ameaçou que aconteceria. Não houve nenhuma mudança em seu corpo. Eliard Arderd caiu no chão. Então, ele pareceu de repente pensar em algo e correu até o corpo de Helena e segurou-o com força contra seu peito. Ele então levantou a cabeça para o céu e gritou a plenos pulmões, com a voz encharcada de tristeza. Ele sentiu que poderia entender Helena agora. Ela era uma sacerdotisa de um culto sombrio e estava em uma determinada missão. Então ela teve que usar seus encantos para atrair os homens para usá-los em seu benefício. Mas Eliard Arderd tinha certeza de que ela o amava. Ela o ridicularizou e usou palavras frias e cruéis com ele quando sua trama secreta estava prestes a ser revelada ao mundo, porque ela queria provocar Eliard Arderd para matá-la. Que outra escolha ela teria? Ri. Se alguém tivesse perfurado o coração de Eliard Arderd com uma faca agora, a dor ainda teria sido menor do que a que ele sentia atualmente. Meu amor está morto. Minha vida acabou, pensou Eliard Arderd enquanto se agarrava ao corpo sem vida de Helena. Enquanto isso, Link também ficou abalado com o que acabará de acontecer. Ele olhou para o cadáver de Helena e depois para seu amigo Eliard Arderd que sofria de imensa dor. Suas sobrancelhas estavam tão unidas que se uniram em uma só. Ela pretendia morrer? Os sentimentos dela por Eliard Arderd eram sinceros? Ou foi tudo apenas um estratagema? O que era verdade? Ou foi tudo mentira? Mesmo Link não tinha tanta certeza agora. Capítulo 168. A queda de um gênio, advento do Arquimago. A pista do rei. Eliard Arderd ficou arrasado. Ele segurou o cadáver de Helena nos braços e caiu em estado de desespero. Link não suportava ver seu melhor amigo sofrendo tanto. Foi o momento de cortar o coração. Quanto ao cocheiro, ele simplesmente ficou no canto e ficou com muito medo de se mexer. Porém, mesmo estando paralisado de medo, ele também era a única pessoa que não tinha ligação com o assunto. Sua consciência e julgamento não foram tão seriamente afetados quanto os demais. Seu olhar alternou entre Link, Eliard Arderd e o cadáver de Helena quando, de repente, ele viu um leve brilho emanando do cadáver de Helena, que desapareceu rapidamente após circular uma vez em torno de seu peito. A velocidade desta bola leve foi extremamente rápida. Tudo aconteceu num piscar de olhos.
Quando o cocheiro tentou olhar mais de perto depois de esfregar os olhos, tudo o que restou foi um corpo coberto de sangue. Originalmente, o cocheiro queria relatar esse fenômeno a Link, mas imediatamente descartou a ideia. Esses mágicos matariam sem pestanejar no calor do momento. Isso é muito horrível. Eu estaria melhor se ficasse fora disso. Link estava muito preocupado e chocado com a imprudência de Helena para notar esse mínimo detalhe. Além disso, ele estava completamente focado em Eliard Arderd e não prestou atenção ao cadáver de Helena. Quanto a Eliard Arderd, ele ficou completamente arrasado e praticamente não tinha consciência do que estava ao seu redor. O cocheiro perdeu instantaneamente a bola leve de vista. Ele não percebeu que havia flutuado para a parte de trás da carruagem. A luz que emanava era fraca, muito parecida com uma esfera de vidro altamente transparente. Também era muito pequeno, apenas do tamanho de um polegar. Ele cuidadosamente evitou o campo de visão de Link e lentamente entrou na floresta ao lado da carruagem. Demorou e lentamente subiu e desceu até cobrir uma distância de cerca de 300 pés. Em seguida, acelerou a uma velocidade quase 10 vezes mais rápida que a original, deixando ondas de choque e vento em seu caminho. Viajou direto para as profundezas da floresta Girven. Depois de um tempo, uma fazenda apareceu em seu campo de visão. Havia uma bela mansão no meio da fazenda. Deveria ser propriedade de uma pequena família nobre. A fazenda não cobria uma grande área. Havia cerca de 30 famílias em uma terra de 1000 acres. Nas fazendas ao lado da aldeia, era possível ver muitos agricultores trabalhando arduamente, e no canto noroeste da fazenda, sob uma grande árvore, havia simplesmente um cemitério construído simplesmente com cercas de madeira. Havia mais de 10 pessoas cercando o cemitério. Um cadáver feminino de rosto pálido deitado no chão enquanto um homem chorava incontrolavelmente enquanto a segurava nos braços. Pelo seu murmúrio pode-se determinar que a falecida era sua esposa que morreu de parto difícil. Ao lado do corpo havia 2 agricultores que trabalhavam arduamente para cavar uma cova para enterrar a mulher. A mulher morreu há menos de um dia. Como era inverno, o corpo ainda parecia ter alguma vitalidade. A luz fraca começou a viajar ainda mais rápido com essa visão e invadiu o corpo dessa jovem. O homem ainda segurava o corpo de sua esposa enquanto lamentava sua vida trágica. Porém, no momento seguinte, ele soltou o corpo e olhou para ele com uma expressão horrorizada. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. O que aconteceu, José? Alguém perguntou. Lisa parecia ter se mudado há um tempo. A pessoa chamada Joseph parecia um pouco incerta. Sua esposa já havia parado de se mover, fazendo suspeitar que era tudo ilusão. Não fique muito triste, Joseph. Lisa já foi para o céu, confortou outra pessoa. Joseph concordou com o olhar ainda colado ao corpo da esposa. Naquele momento, o corpo se moveu novamente. Seu peito até mostrava leves sinais de respiração, validando a presença de vida. Joseph estava extremamente convencido desta vez. Ele ficou surpreso e exultante e imediatamente colocou os ouvidos no peito da esposa para ouvir os batimentos cardíacos. Ele então ouviu sons fracos, mas claros. José estava em êxtase. Ele gritou: Lisa não está morta. Ela ainda está viva. Ela voltou dos mortos. Ó Deus da luz, obrigado por sua gentileza. Como alguém pode voltar dos mortos? Todos pensaram que Joseph estava enlouquecendo por causa da depressão e olharam para ele com um olhar compassivo. No entanto, à medida que a respiração de Lisa se tornou mais visível e mostrou sinais de vida mais óbvios, como tosse, ninguém mais duvidou das palavras de Joseph. Oh meu Deus, Lisa realmente está de volta. Mas eu a vi morrer com meus próprios olhos. Uma mulher de meia idade gritou de horror. Ela era parteira e deu à luz inúmeros bebês. Ela nunca tinha visto uma mulher voltar à vida depois de um parto difícil. Esta deve ser a bênção do Deus da luz. Ele deve ter sido tocado pelo amor de José. Esta foi uma explicação ilógica. No entanto, no mundo onde se provou que os deuses existiam e até apareceram ao longo dos anais da história, este foi um argumento sólido e persuasivo. Finalmente, um velho saiu. Ele era o pai de José. Ele disse: tudo bem, Joseph. Lisa pode ter ressuscitado. No entanto, ela ainda está muito fraca. Leve-a de volta para casa imediatamente. Sim. Joseph estava extremamente feliz e sentia como se tivesse energia ilimitada. Ele abraçou Lisa e correu de volta para casa. Em seu abraço, Helena suspirou. A magia do mestre é realmente poderosa, mas este corpo estava muito danificado. Além disso, ela parece ser uma mulher comum da aldeia. Ela deve ter sido obrigada a muitas tarefas domésticas e serviços todos os dias. Pode não ser fácil escapar deste lugar. Ela então começou a relembrar suas memórias passadas. Quando o corpo físico de Helena sofreu ferimentos letais, ela expulsou sua alma daquele corpo e foi embora. No entanto, isso não foi antes de ela dar uma olhada no conteúdo do pergaminho usando o olho da alma. A alma era o estado de vida mais básico e puro, com capacidade de registrar qualquer informação com objetividade e fé. Em outras palavras, uma pessoa nesse estado teria uma memória idética. Como Helena lembrou, pedaços do conteúdo apareciam lentamente em sua mente. Cada detalhe era claro e definido. Ela tinha uma expressão de satisfação no rosto. Isso é um alívio. Embora tenha sido uma missão perigosa, de alguma forma a completei perfeitamente. Mais importante ainda, parecia ter destruído um mago brilhante no mundo da luz. Isso vale muito a pena. Com a sensibilidade de Eliard Arderd, ele deve ter pensado que eu ataquei deliberadamente. Ele deve estar arrasado e pode até cair em depressão. Ele também acabou de completar 18 anos, período de ouro para qualquer mago aumentar sua força.
Se sua depressão pudesse durar alguns anos, suas conquistas mágicas seriam definitivamente reduzidas substancialmente no futuro. Isso significaria que ela se livrou de um inimigo em potencial. Era até possível que ele se voltasse contra Link. Helena não pôde deixar de rir com esse pensamento. Que perfeito! Helena estava orgulhosa. Talvez eu me sinta um pouco mal por enganar Eliard Arderd. Não, ele é um inimigo, devo ser implacável. Não mostre compaixão e piedade diante de um inimigo. Estes são ensinamentos do mestre. Link só pôde suspirar quando toda a luz se apagou nos olhos de Eliard Arderd. Não ajudaria simplesmente ficar em King's Lane. Ele se virou para o cocheiro e disse, vamos voltar para a academia. Sim, senhor Link. O cocheiro assentiu imediatamente. Link era muito famoso na academia e já ouvia falar de seu nome há muito tempo. A carruagem virou na direção oposta e voltou lentamente. Ao longo do caminho, ninguém falou. Até os cavalos pareciam ter detectado a atmosfera repressiva e trotaram o mais levemente possível. Quando chegaram de volta à academia, a carruagem parou em frente à Torre dos Magos de Herrera. Link deu um passo à frente para abrir a porta da carruagem enquanto Eliard Arderd arrastava os pés em direção à Torre dos Magos com o cadáver ensanguentado de Helena em seus braços. Quando os aprendizes de mago no salão viram a situação, muitos deles exclamaram ou gritaram de horror. Oh meu Deus! O que aconteceu? Helena acabou de dizer que não estava se sentindo bem. Como ela poderia ter? Eliard Arderd ignorou todos os comentários e simplesmente caminhou em direção à escada. Herrera certamente saberia se algo tão sério acontecesse na Torre dos Magos. Enquanto Eliard Arderd subia as escadas, ela apareceu na plataforma do segundo andar. Eliard Arderd, o que aconteceu? Herrera olhou para o cadáver ensanguentado com uma expressão de descrença. Aos seus olhos, Helena era uma estudante conscienciosa e trabalhadora. Ela também tinha talento para magia. Ela estava até otimista em relação ao seu relacionamento com Eliard Arderd, confiante de que se tornaria uma bela história que ela poderia contar ao próximo grupo de alunos. Como as coisas acabaram assim? Eliard Arderd não respondeu às perguntas e simplesmente passou por Herrera. Ele não tinha ideia de por que fez isso. Seu único objetivo agora era satisfazer seu teimoso eu interior e trazer Helena de volta para casa, para o pequeno quarto onde haviam passado incontáveis momentos felizes juntos. Como Herrera não obteve resposta, ela olhou para Link. O que está acontecendo? Link sorriu amargamente e disse, mestre, preciso lhe contar isso em particular. Tudo bem, venha para o meu quarto. Herrera caminhou em direção ao andar mais alto enquanto Link seguia de perto. Quando chegaram ao salão no andar mais alto da Torre dos Magos, Link pegou seu cristal de memória e o ativou. Surgiram imagens do evento na Floresta Girven, as conversas que Helena teve com os mercadores na floresta, o suicídio do comerciante em King's Lane, todos eles foram exibidos claramente na frente de Herrera. Herrera tinha uma expressão de descrença no rosto. Esta Helena? Este era o completo oposto da Helena obediente e trabalhadora que ela conhecia. Deveria ser ela se ela não tivesse uma irmã gêmea. Link estendeu as mãos impotente. Parecia que ele havia parado Helena com sucesso. No entanto, ele sentiu que algo estava errado, embora não conseguisse apontar exatamente onde. Você conhece o conteúdo do pergaminho? Herrera não se importou muito com o engano de Helena. Sua principal preocupação agora eram os pergaminhos, que eram o objeto mais importante do incidente. Não tenho ideia. Acho que os pergaminhos ainda estão no corpo de Helena. Quando eu a impedi, ela estava prestes a escapar. No entanto, pode não ser fácil agora que Eliard Arderd está arrasado. Link poderia entender totalmente as ações de Eliard Arderd. Se ele estivesse no lugar de Eliard Arderd, ele já poderia ter enlouquecido. O que exatamente aconteceu que deixou Eliard Arderd tão deprimido? Herrera podia sentir que Eliard Arderd não estava em boa forma. Link então contou detalhadamente o incidente em King's Lane. Quando terminou, Herrera ficou em silêncio. Demorou algum tempo até que ela suspirasse. Não tenho ideia se Helena tinha sentimentos verdadeiros por Eliard Arderd. No entanto, sei que será difícil para Eliard Arderd se recuperar devido à sua personalidade. Eliard Arderd era sincero, generoso e até um pouco teimoso. Uma vez que ele decidisse entrar em um relacionamento, ele definitivamente colocaria todas as suas emoções para mantê-lo. Agora que seu parceiro morreu voluntariamente por ele, ele poderia ficar preso neste redemoinho de remorso por toda a vida. Em outras palavras, um mágico talentoso como Eliard Arderd pode cair por causa de Helena. Ao ouvir as palavras de Herrera, Link imediatamente se lembrou do comerciante que morreu voluntariamente por Helena. De repente, ele sentiu um arrepio na espinha. O comerciante era apenas uma pessoa comum e era naturalmente facilmente manipulado. No entanto, Eliard Arderd era um gênio de classe mundial e muito mais difícil de controlar. Talvez seja por isso que Helena adotou a abordagem destrutiva para arruiná-lo. E parecia que ela teve sucesso. Sua capacidade de manipular as pessoas atingiu esse nível? Então, ela está realmente morta? Link estava começando a se sentir inseguro. Capítulo 169. Brigas e amizade. Advento do Arquimago. Eliard Arderd ficou em seu quarto o tempo todo depois de voltar para a Torre dos Magos. Ele não comeu nem bebeu. Ele apenas ficou lá olhando para o corpo de Helena atordoado. Ninguém sabia o que ele estava pensando. No segundo dia, Herrera revistou o corpo de Helena e encontrou 3 pergaminhos contendo o mapa detalhado do layout interno das Torres dos Magos dos Mestres Magos. Eliard Arderd olhou entorpecido durante todo o processo. Ele não impediu Herrera de procurar.
mas também não falou com ela nem fez qualquer movimento. Ele apenas ficou ali sentado, imóvel como uma escultura inanimada. Ninguém o perturbou após a descoberta dos pergaminhos, pois eles causaram alvoroço em toda a academia. Mesmo magos proeminentes nas torres dos magos dos mestres mágicos podiam ser comprados com moedas de ouro, e descobriu-se que eles haviam vendido os segredos de 3 torres dos magos. Toda a academia ficou chocada com esta terrível revelação. O reitor, Anthony, ficou compreensivelmente furioso quando soube dessa notícia. Ele agora temia pela segurança da academia, e foi por isso que presidiu a operação para limpar a academia de magos traidores e corruptos de uma vez por todas. Os magos que venderam os segredos da academia foram naturalmente destituídos de seus poderes mágicos. Suas memórias das torres dos magos foram apagadas de suas mentes e eles foram expulsos da academia. Todos os comerciantes envolvidos na trama desapareceram repentinamente da face da terra. Porém, isso não foi obra da academia, mas sim do Mi-3. Afinal, a Academia de Magia Ishtikov estava dentro do território do Reino de Norton, quando algo terrível aconteceu lá. Rumores diziam que o próprio rei tinha tido um interesse especial neste assunto. Após o expurgo, Anthony e os outros membros do Alto Conselho da Academia começaram a corrigir as lacunas no sistema de segurança da Academia e planejaram medidas confidenciais para garantir que algo assim nunca pudesse acontecer novamente. Link não ocupava nenhum cargo importante na academia, então teve pouco a ver com todas essas medidas de acompanhamento. Além disso, ele já havia recebido recompensas generosas do reitor, que era o passe para entrar na Torre dos Magos do reitor sempre que desejasse. Além disso, ele tinha permissão para usar o conjunto elemental de nível 6 na Torre dos Magos do reitor até 6 horas por semana e permissão para navegar livremente por qualquer livro que gostasse na biblioteca do reitor. Era exatamente o que ele precisava agora. Embora todos os traidores da academia tivessem sido erradicados e parecesse que as forças das trevas haviam sido frustradas, Link ainda sentia um desconforto indescritível em sua mente. Esse tipo de desconforto sempre levou Link a esquecer todo o resto e se concentrar em aprender magia e avançar de nível. Com essa determinação obsessiva, Link fez um progresso imenso em pouco tempo, mas ainda não era bom o suficiente para ele. Assim que Link começou a aprender um feitiço de nível 6, ele percebeu que havia subestimado a dificuldade de se tornar um mestre mago. Link agora sabia que era uma fantasia absurda tentar alcançar o nível 8 em 3 meses. Seria um milagre se ele conseguisse dominar um feitiço de nível 7 bem o suficiente para saber como usá-lo em uma batalha real naquela época. Essa descoberta fez com que Link ficasse bastante exasperado. Ainda assim, a verdadeira força de Link estava em sua atitude implacável em relação a algo que ele se propôs a fazer. Não importava que tipo de dificuldades enfrentasse, mesmo que parecessem insuperáveis, ele nunca desistiria, mesmo que se sentisse frustrado. Ele apenas se adaptaria rapidamente à situação atual e encontraria a melhor solução para seguir em frente. Assim, embora não soubesse se conseguiria atingir seu objetivo, ele nunca parou de trabalhar duro para tentar avançar de nível até o ponto mais alto que conseguisse. Link dormia 6 horas por dia e não bebia nem comia, mas dependia de feitiços para manter a saúde de seu corpo. Ele lançava o feitiço Cura Elemental em seu corpo uma vez pela manhã e uma vez antes de dormir à noite, e isso era o suficiente para deixá-lo passar o dia. Foi assim que seus dias passaram na semana passada. Não seria exagero dizer que Link mergulhou completamente no mundo dos feitiços e desistiu completamente da alegria da vida. Certa noite, tarde da noite, após uma semana cansativa, Link estava voltando para a Torre dos Magos de Herrera, totalmente exausto por causa do Espinho do Paraíso. Assim que ele estava se aproximando da entrada da Torre dos Magos, ele viu Eliard Arderd parado ali esperando por ele. Dentro de uma semana, o Eliard Arderd originalmente bem construído ficou emaciado e seus olhos azuis escuros estavam agora profundos e sem brilho. Até sua pele ficou acinzentada. Ele não se parecia em nada com o que era antes. Eliard Arderd, por que você está tão... Link não sabia como enfrentar esse amigo dele. Mesmo considerando todas as coisas, Link ainda foi quem causou a morte de Helena. Não havia como ele evitar esse fato. É certo que parte da razão pela qual Link estava aprendendo magia obsessivamente durante todo esse tempo era para evitar conhecer Eliard Arderd. Um leve sorriso apareceu no rosto de Eliard Arderd. Ele olhou para o rosto cansado e os olhos injetados de sangue do amigo e balançou a cabeça suavemente. Você não precisa se culpar, Link, disse ele. Você fez a coisa certa. Eu não te culpo por isso. Já fazia uma semana e Eliard Arderd havia pensado muito no assunto. Ele ficou ressentido com Link por um tempo, mas durou apenas algumas horas. Ele entendeu bem que Link havia feito o que deveria para proteger a segurança da academia. O culpado não foi Link, foi Helena. Ainda assim, Eliard Arderd também não conseguia culpar Helena. Ela está morta agora de qualquer maneira. No final, a única coisa que Eliard Arderd odiava era o seu destino. Ele não conseguia entender por que o destino o torturou tanto. O destino o trouxe para uma mulher que ele amava, mas também a arrebatou tão rapidamente. Nada poderia ser mais cruel do que isso. Enquanto isso, Link não sentiu nenhum alívio depois de ouvir o que Eliard Arderd acabou de dizer. Ele ficou ainda mais preocupado e sentiu que precisava dizer alguma coisa. Eu decidi desistir da magia, disse Eliard Arderd de repente. O que você disse? Os olhos de Link se arregalaram em choque com as palavras de Eliard Arderd. Este era um mago cujo nível de gênio era algo que o mundo não via há 500 anos.
No jogo, quando Link atingiu o nível pináculo lendário e estava prestes a lutar contra Nozama, Eliard Arderd começou a se preparar para ascender ao nível de Arquimago quando tinha apenas 36 anos. Mas agora esse pretenso gênio arrasador estava falando em desistir da magia, tudo por causa de uma mulher? Isso é absurdo! Pelo que pareceram horas, Link ficou ali parado, estupefato, sem saber o que fazer ou como responder. Eliard Arderd então tirou uma bolsa da manga e usou a mão do mago para entregá-la a Link. Aqui estão as 1.300 moedas de ouro que devo a você, disse Eliard Arderd. Estou pagando tudo de volta para você agora. Obrigado por sua ajuda altruísta no passado, eu sinto muito. Link olhou para a bolsa de moedas flutuando à sua frente enquanto todos os tipos de emoções começavam a despertar nele. O que Eliard Arderd estava pensando? Ele está desistindo da magia e pagando suas dívidas com Link porque queria romper completamente a amizade entre eles? Tudo por causa de uma mulher de um culto sombrio? Então agora que Eliard Arderd estava com o coração partido, ele simplesmente abandonaria a magia assim? A raiva começou a crescer em Link também. Ele jogou a bolsa violentamente no chão e correu em direção a Eliard Arderd e agarrou seu colarinho. Você é um covarde, sabia disso? Link gritou na cara de Eliard Arderd. Você é um covarde filho da puta. Eliard Arderd empurrou Link para longe e seu rosto ficou frio como uma pedra. Esta é minha decisão. Não tem nada a ver com você, disse Eliard Arderd. Se eu não tivesse aprendido magia, não teria conhecido Helena. Se não fosse pela magia, Helena não teria morrido. Essas palavras foram a gota d'água para Link. Ele agora estava aprendendo e praticando magia desesperadamente para que pudesse ganhar força suficiente para lutar contra o demônio de nível 8, e estava pronto para sacrificar todas as alegrias de sua vida para conseguir isso. Ainda assim, havia nele um fio de esperança que o ajudou a superar todas as dificuldades que enfrentou até agora, e essa esperança surgiu do fato de que ele sabia que não estava sozinho nesta luta. Ele sabia que além dele havia um mago genial cujos talentos poderiam um dia salvar o mundo das forças das trevas. Ele sabia que uma vez que esse jovem gênio crescesse e desenvolvesse suas habilidades em todo o seu potencial, ele seria um aliado poderoso que lutaria contra o exército das trevas lado a lado com ele. E agora aquele maldito bastardo realmente pensou em desistir da magia. A chama de raiva no coração de Link chegou a um ponto tão indomável que ele não se importava mais com os sentimentos de Eliard Arderd. Você está errado. Não foi magia que matou Helena, foi seu culto maligno. Link gritou. Se ela não tivesse morrido desta vez, então ela teria morrido na próxima vez. Se ela não morresse por minha causa, então alguém a teria matado assim que descobrisse sua trama secreta. Paulada. Assim que Link terminou sua frase, ele viu estrelas por um momento devido ao soco em seu olho e sua bochecha estava queimando de dor por causa do golpe também. Você quer brigar? Link se lançou para frente e deu um soco no nariz de Eliard Arderd até que ele jorrasse sangue. Eliard Arderd já estava furioso. Link não apenas causou a morte de Helena, ele até pronunciou palavras tão desprezíveis, e agora ele queria revidar. E então Eliard Arderd deu um soco em Link mais uma vez, desta vez deixando-o completamente bêbado com a força do punho de Eliard Arderd. Link não estava disposto a aguentar os socos como uma boneca de pano. Ele lançou outro gancho no queixo de Eliard Arderd, fazendo-o perder o equilíbrio e cair no chão. Então, ele caiu sobre Eliard Arderd caído e se preparou para socá-lo mais um pouco. Para surpresa de Link, a resposta de Eliard Arderd foi extremamente rápida. Enquanto ainda estava no chão, ele conseguiu chutar Link com os dois pés e derrubou Link também. Aí, como os dois já estavam no chão, começaram a brigar como cachorros, com um socando e o outro chutando. Depois um deu um soco no outro com o cotovelo e o outro respondeu com o joelho. Isso durou alguns minutos, nenhuma das partes estava disposta a ser a primeira pessoa a parar. Link vinha levando uma vida fácil nos últimos meses, então embora ainda não fosse tão forte e musculoso quanto Eliard Arderd, ele ganhou uma força física considerável e não era mais o garoto magrelo que costumava ser. Eliard Arderd, por outro lado, ficou muito mais magro e fraco na semana passada, o que significava que os dois agora estavam lutando como iguais. Nenhum deles havia usado magia porque sabiam que uma vez envolvida a magia, a outra parte poderia ser morta. Mesmo que ambos estivessem com raiva um do outro, eles ainda não tinham vontade de se matar. Ambos estavam acumulando muita raiva e frustração durante todo esse tempo. Então agora eles se tratavam como sacos de pancadas para liberar as emoções reprimidas dentro deles. Depois de alguns minutos, a porta de entrada da Torre dos Magos foi aberta de repente e a lâmpada de cristal pendurada sobre a porta também se acendeu. Então, o rosto colérico de Hera emergiu do interior da Torre dos Magos. Ela veio correndo de seu quarto até aqui com pressa. Ela ainda estava de camisola e seu cabelo estava bagunçado quando ela acabou de sair da cama. Ela chegou à entrada da Torre dos Magos apenas para ver dois de seus discípulos mais orgulhosos brigando no chão como cães de rua comuns. O rosto de Link estava inchado do tamanho de uma cabeça de porco. Uma de suas órbitas oculares estava preta e azul e seus lábios estavam rachados e ensanguentados enquanto o manto do mago em seu corpo estava rasgado em farrapos. As condições de Eliard Arderd eram ainda piores porque seu corpo estava enfraquecendo na semana passada. Quando Hera saiu da porta, ela viu Link sentado em Eliard Arderd e batendo em seu rosto com os punhos. Nesse momento, o rosto de Eliard Arderd estava ainda mais inchado que o de Link, seu nariz pingava sangue que manchava de vermelho as roupas de seu peito.
Um de seus olhos estava quase do tamanho de um pêssego e era óbvio que Eliard Arderd não conseguia mais abri-lo. Aquele rosto incrivelmente bonito dele estava agora tão bagunçado que nem parecia humano. Não só isso, mas ao redor dele centenas de moedas de ouro espalhadas e roladas. 3 sapatos foram vistos nas proximidades. O último ainda estava no pé esquerdo de Link. Que cena foi aquela? Chega vocês dois, gritou Herrera com raiva. Entre os dois, um já era um mágico gênio que começou a atrair fama e reputação no mundo exterior. Enquanto isso, o outro era um jovem mago com talentos inatos quase perfeitos em magia e potencial ilimitado para desenvolver no futuro. O fato de 2 talentos excepcionais terem surgido no espaço de alguns meses foi de fato um milagre, mas agora os dois acabaram lutando um contra o outro na Terra foi uma pena. Se rumores sobre esse incidente se espalhassem, eles seriam motivo de chacota em todo o reino. Agora que viram seu tutor, Link, que há muito cansava os braços, levantou-se imediatamente. Sua força já havia quase atingido o limite e seus punhos não conseguiam mais dar socos. Ele tinha certeza de que se persistissem por mais tempo, seria completamente dominado pelo Eliard Arderd fisicamente mais forte. Eliard Arderd também estava tão desgastado quanto um par de botas velhas, então se levantou e ficou na frente de Herrera, bem ao lado de Link. Ambos abaixaram a cabeça, olhando para o chão como crianças que sabiam que estavam em apuros e prestes a serem punidas. Herrera estava inicialmente prestes a explodir de raiva, mas quando ela viu como Link e Eliard Arderd pareciam inocentemente infantis, de repente ela achou tudo divertido. Ela deve manter uma aparência severa, no entanto. Arrumem essas coisas no chão e voltem para seus quartos, ela disse severamente. Naquele momento, Herrera sentiu-se como se fosse a mãe adotiva de 2 meninos imaturos. Herrera era um tutor respeitado tanto para Link quanto para Eliard Arderd, então eles obedeceram rápida e silenciosamente ao seu comando e começaram a pegar seus sapatos e as moedas de ouro que estavam espalhadas por todo o chão. Link pegou o sapato direito e tentou calçá-lo, mas só então olhou para Eliard Arderd, que estava agachado no chão tentando calçar os sapatos também. Link viu como o rosto que antes era motivo de inveja dos homens e adoração das mulheres agora parecia tão inchado quanto o de um porco. Link de repente achou isso tão hilário que explodiu em gargalhadas incontroláveis. Eliard Arderd viu como o rosto de Link ficou ainda mais desfigurado com sua risada e também não conseguiu conter o riso. Logo os 2 amigos estavam rindo das caras ridículas um do outro. Mas depois de um tempo Eliard Arderd se lembrou novamente de seu próprio destino, o que o fez chorar. Ele chorou pela perda de sua amada Helena, chorou pelos momentos difíceis que teve que suportar desde que seus pais o abandonaram nas ruas quando ele era apenas um bebê. Ele sentou-se no chão e chorou por seu destino trágico até que os soluços iniciais se transformaram em lamentos uivantes. Link e Herrera se entreolharam e depois para Eliard Arderd com simpatia. Link então começou a pegar todas as moedas de ouro com a mão do mago, pois estava cansado demais para fazer isso sozinho. Demorou apenas alguns segundos até que todas as moedas de ouro fossem recolhidas na bolsa. Ele então colocou a bolsa na pulseira de armazenamento que recebeu do mago elfo negro, Parson. Essa pulseira de armazenamento foi expurgada de todas as auras de magia negra e até mesmo ligeiramente modificada pelo próprio Link para que ninguém pudesse mais reconhecer suas origens dos elfos negros. Todos os traços de raiva no coração de Link diminuíram após a breve briga. Aqui, pegue isso, disse Link enquanto colocava a pulseira de armazenamento no pulso de Eliard Arderd. Leve-o com você e saia e explore o mundo por um tempo. Você se sentirá melhor em breve. Mas nunca mais pense em desistir da magia. Eliard Arderd não respondeu nada, apenas concordou com a cabeça. A luta agora também limpou o coração de Eliard Arderd de toda raiva e ressentimento em relação ao amigo. Olhando para trás, ele finalmente percebeu que as coisas não tinham sido tão ruins a ponto de ele desistir de tudo na vida e fugir. Helena ainda era o amor de sua vida, é claro, e ele naturalmente ainda sofria por sua perda. Mas isso não mudou o fato de que ela estava morta agora e sempre ficará no passado. Link estava certo. Ele deveria sair da academia e explorar o mundo e mudar de cenário por um tempo. Ele sabia que isso certamente o ajudaria a se recuperar e a se sentir melhor. Quanto à magia, Eliard Arderd agora percebeu que afinal não era a causa da morte de Helena. Sem magia, Helena teria morrido pelas lâminas das espadas ou adagas ou pelas flechas, ou talvez até mesmo pelos feitiços divinos sombrios com os quais Helena estava envolvida. Eliard Arderd sabia mais do que ninguém o quão cruel este mundo poderia ser. Eliard Arderd entendia claramente agora que desistir da magia seria o mesmo que desistir da própria vida. Você não está construindo sua nova propriedade, Link? Perguntou Eliard Arderd de repente. Eu poderia ir lá e ajudar você. Link ficou momentaneamente atordoado, mas se recuperou rapidamente e deu um aceno firme para Eliard Arderd. Depois de calçar os sapatos, ele se levantou e caminhou em direção a Eliard Arderd. Em seguida, estendeu a mão para ele. Seria um prazer, disse Link. Eliard Arderd estendeu a mão para pegar a mão de Link e se levantou. De repente, ele percebeu que Helena não era tão perfeita quanto era em sua imaginação, afinal. Em vez disso, era esse amigo dele que sempre foi como um irmão para ele, a única pessoa em quem ele podia confiar sempre que estava com problemas. Capítulo 170. O profeta desperta o Pedra Branca, advento do Arquimago. Eliard Arderd foi extremamente decisivo. Ele partiu imediatamente no dia seguinte com a carta de Link em mãos.
No momento, o bando de mercenários Flamingo estava destruindo o esconderijo do bandido em todo o deserto de Ferde com a ajuda do mágico Carrido. Carrido não passou por treinamento oficial de magia e não tinha uma compreensão abrangente da magia. Muitas vezes, sua força não era suficiente. Eliard Arderd, por outro lado, não teve esse problema. Ele era um mago de nível 2 e tinha uma base sólida em magia. Com a ajuda dele, o processo seria muito mais tranquilo. Na carta, Link instruiu especificamente Jaqueira a cuidar especialmente de Eliard Arderd. Não haveria problema se eles retardassem o processo de compensação, mas Eliard Arderd deve ser mantido em segurança. Link acreditava firmemente que Eliard Arderd se recuperaria desse estado de depressão depois de fazer novos amigos e treinar junto com o bando de mercenários. Quanto a Link, ele ainda estava completamente focado na magia. Todo o resto era secundário. Agora que o problema de Eliard Arderd foi resolvido, Link poderia se concentrar inteiramente em sua pesquisa mágica, aumentando exponencialmente a eficiência. Gradualmente, ele passou mais tempo nisso até dormir apenas 4 horas por dia. Herrera ficou horrorizado ao ver tamanha dedicação insana. Ela temia que o corpo de Link não fosse capaz de suportar horas tão intensas. No entanto, depois de não conseguir convencê-la a descansar mais, ela começou a dar a Link poções estranhas que supostamente nutriam o corpo e forçá-la a bebê-las. Link não teve escolha senão bebê-los. Ele não esperava que eles fossem realmente eficazes. Ao sentir sua energia aumentando, ficou agradavelmente surpreso e mergulhou em sua pesquisa com ainda mais fanatismo. Os dias voaram. Após 20 dias, Link fez um enorme progresso, sendo sua maior conquista uma compreensão completa da estrutura mágica de um feitiço de nível 6. Ele possuía o precioso Firestar Torium e preferia feitiços elementais de fogo em geral. Este feitiço de nível 6 também era naturalmente baseado no elemento fogo, chamado Punho de Firomóis. O Punho de Firomóis, feitiço de nível 6 efeito, concentra elementais do fogo em um punho gigante. Possui um poder ofensivo terrível. Nota, inspirado por um fragmento de pergaminho deixado no mundo mortal por Flame Titã Firomóis, os titãs eram uma civilização antiga extremamente poderosa. Corria o boato de que eles não haviam sido extintos. No entanto, Link nunca conheceu nenhum deles, mesmo quando estava jogando. A razão pela qual ele escolheu aprender o Punho de Firomóis foi simples. Este feitiço era basicamente uma versão atualizada de seu feitiço de nível 5, The Flaming Hand. Havia muitas semelhanças na estrutura mágica de ambos os feitiços, dando a Link a inspiração para unificar as boas ideias de ambos. Um punho e uma mão. Se os dedos de uma mão estivessem dobrados, não se tornaria um punho. Ele deveria ter dominado um feitiço de nível 6 em meio mês. Porém, Link passou quase um mês inteiro nisso, devido à sua teimosia em colocar a inovação em prática. Ele já havia alcançado o sucesso inicial. Tudo o que restou foi a execução. Como era um feitiço de nível 6, o conjunto elementar na Torre dos Magos de Herrera não seria suficiente. Link então se dirigiu ao Eavin Store para conduzir seu experimento. Para evitar erros descuidados, Link descansou bem na noite anterior. No início da manhã, Link pode ser visto correndo para o Eavin Store. A porta se abriu rapidamente depois de algumas batidas e Selassie, o veterano de Herrera em magia, ficou atrás da porta. Por que você está aqui tão cedo hoje? Selassie era discípulo de Anthony. No entanto, seu talento mágico era, na melhor das hipóteses, comum. Ele só alcançou a força de um mago de nível 3, apesar de ter quase 40 anos de idade. Sua experiência estava no mundo literário. Ele já havia escrito mais de 10 poesias conhecidas em todo o Reino Norton. Ele também era uma pessoa extremamente talentosa. Ele também era gentil e amável. Normalmente, ele seria o anfitrião de Link sempre que Link decidisse visitar o Eavin Store. O reservatório subelementar está ocupado hoje? Link perguntou. As piscinas elementares no Eavin Store tinham as melhores funções de toda a academia. Estava sempre lotado e raramente tinha vagas vazias. Selassie sorriu e disse, você é o primeiro hoje. Você tem 90 minutos. 90 minutos já foram muito generosos. Em dias normais, Link só conseguia 50 minutos na piscina elemental, o que já era uma longa duração devido ao bom relacionamento com Anthony. Outros magos geralmente só tinham 30 minutos no pool elemental e teriam que se inscrever com uma semana de antecedência. Eles não poderiam simplesmente entrar e usá-lo tão livremente quanto Link. Link então seguiu Selassie até a Torre dos Magos. Quando chegou ao salão, viu 2 pessoas vestidas com vestes roxas. Eles pareciam estar esperando por alguém. Suas vestes mágicas tinham muitas características únicas. Eles eram de cor roxa clara e extremamente grossos. Havia padrões semelhantes aos de uma espinheiro costurados nas mangas com fios prateados. No peito deles havia a imagem de um leão rugindo. Ao mesmo tempo, a superfície do manto mágico parecia estar coberta por uma camada de um líquido especial e pegajoso. Link reconheceu este manto mágico. Era um manto mágico dos magos do exército Norton. A camada pegajosa de líquido era um feitiço de defesa especialmente desenvolvido pelos magos reais do reino, chamado Tenacidade. À medida que os magos subiam de posição, a cor do manto mudaria ligeiramente e a força da tenacidade também aumentaria. Havia um total de 6 níveis: tenacidade básica, depois indo para tenacidade de nível médio, tenacidade de alto nível, tenacidade heroica e, finalmente, tenacidade infinita. Este feitiço defensivo poderia defender contra ataques mágicos e físicos. Ele também tinha excelente estabilidade e força.
Havia rumores de que a tenacidade infinita mais forte poderia se defender contra um feitiço ofensivo de nível 6 de frente das flutuações mágicas vindas desses dois magos. Eles devem estar no estágio de tenacidade de nível médio. Eles também tiveram a presença de um mago de nível 3, provavelmente magos de elite no reino. Eles estavam conversando casualmente e pareciam estar de bom humor. Há alguma boa notícia sobre a guerra no norte? Link perguntou curioso. Se tivessem perdido a guerra, os dois magos deveriam estar deprimidos e silenciosos. O olhar alegre em seus rostos só poderia significar uma coisa. Selassie então os apresentou com um sorriso. Somos vitoriosos na Batalha do Pico de Gelo. O exército do reino avançou ferozmente e deixou os elfos negros despreparados. Já garantimos 3 vitórias consecutivas. O resto do exército do reino também estava convergindo para o Pico de Gelo para apoiar a guerra e continuar nossa sequência de vitórias. Link ficou aliviado e feliz ao ouvir esta notícia. Esta foi uma vitória inédita enquanto ele jogava, o que provava que ele realmente havia mudado o curso da história. Essa é uma boa notícia. É realmente hora de lhes ensinar uma lição. No entanto, o reino ainda está bastante despreparado. Não é muito arriscado dar tudo de si neste estado? Link ainda estava um pouco preocupado. Ele sentiu que o reino estava sendo muito precipitado e arrogante, provavelmente devido à sua confiança reforçada pelas vitórias consecutivas. Selassie encolheu os ombros e disse, não sei muito sobre os militares. Acredito que os generais têm motivos para fazer isso. Isso é verdade. Link assentiu. Ele não estava bem informado sobre a situação no norte. Ele não estava, portanto, em posição de comentar as decisões do general. Ele então desviou sua atenção dos magos reais. Ele tinha tempo limitado no reservatório elementar e precisava aproveitá-lo bem. Enquanto Link observava os magos reais, eles também notaram sua presença no salão. Os dois eram originalmente mágicos da academia. Porém, eles deixaram a academia há 2 meses para a guerra no norte. Naquela época, Link ainda não era famoso. Na Batalha do Pico de Gelo, os dois tiveram um desempenho excepcionalmente bom e receberam crédito por suas conquistas. Eles foram promovidos a capitão de primeira classe e capitão de segunda classe, respectivamente. Desta vez, o motivo do retorno foi para solicitar mais materiais mágicos ao reitor, ao mesmo tempo que lhe dava uma visão geral da situação atual. Ambos ficaram extremamente intrigados com o fato de um jovem mago ter conseguido entrar no Eavon Store. Arthur, quem é aquele jovem? Um deles perguntou. A pessoa chamada Arthur sabia um pouco mais que seu companheiro. Ele disse, ele é Link, membro da família Morani e discípulo da grande beldade Moira. Ouvi dizer que ele já é um mago de nível 4. Ele é extremamente talentoso. Nível 4, que talento. No entanto, não acho que ele se sairá bem em uma batalha na vida real. Ele parece tão jovem e inexperiente. Quem sabe? Arthur encolheu os ombros. Não importa se ele é ruim em combate. Com seu talento, ele definitivamente alcançaria os escalões superiores da academia no futuro. Ele poderia até se tornar membro do Conselho de 6 Homens. Ele nem precisaria ir ao campo de batalha. Tudo bem, que vida abençoada. Este mago suspirou com uma leve expressão de desprezo no rosto. Ele já havia passado mais de 2 meses no campo de batalha. Nesse período, ele sobreviveu a 7 batalhas e matou 15 elfos negros. Ele não era mais o mago novato do passado. Aqueles magos que ainda estudavam na academia ou que acabaram de se formar na academia foram todos denominados magos novatos. Consequentemente, apesar da fama de Link na academia, ele era apenas um mágico novato inexperiente aos seus olhos. Link já havia desaparecido na escada. Arthur então acenou com as mãos e disse, tudo bem, vamos parar de falar sobre ele. Homem, agora que a situação no norte é otimista. Posso ser promovido a general depois da guerra e até usar um manto mágico encantado com tenacidade heroica. Homem riu, você não deveria parar por aí. Meu objetivo é um manto mágico em Destena City. Capítulo 171. A Pedra Branca Profética Revivida, Parte 2, Advento do Arquimago. Na Torre do Mago Espinho do Céu. A piscina elemental aqui era um pouco maior que a da Torre dos Magos de Herrera, embora o layout e a função ainda fossem idênticos. As posições das várias runas no selo mágico de controle também eram basicamente as mesmas, então, depois de quase um mês de uso, Link agora conhecia cada centímetro desta piscina elemental como a palma da sua mão. Por ser o mesmo tipo de feitiço da mão flamejante, o punho de Firomóis também tinha um padrão de consumo de mana semelhante ao feitiço anterior. Consumia 100 pontos de mana na construção da estrutura mágica e 15 pontos por segundo para mantê-la em condições normais, o que significava que consumiria 900 pontos de mana por minuto. Porém, quando em batalhas ativas, consumiria até 30 pontos de mana por segundo, ou até 50 pontos por segundo se a batalha fosse especialmente acirrada. O atual limite máximo de mana de Link era de 1950 pontos, então se ele usasse esse feitiço em uma batalha, tudo seria esgotado em 1 minuto. Isso simplesmente não era bom o suficiente para Link, então, após algumas considerações, Link decidiu gastar alguns de seus Omni Points para aumentar esse limite. Link tinha 210 Omni Points no momento. Restava uma missão ativa que era a missão de investigar as verdades por trás da conspiração da Lua Negra. Embora ele tenha erradicado a toupeira na academia, Helena, ele ainda não recebeu nenhuma notificação que confirmasse a conclusão desta missão e, portanto, naturalmente, ele também não recebeu as recompensas. Esta foi uma das principais razões pelas quais Link se sentiu desconfortável durante todo esse tempo.
Sistema, aumente o limite máximo de mana usando 100 Omnipoints. Tem certeza? Sim. Em um piscar de olhos, Link sentiu uma onda de calor nas profundezas de seu corpo. Ele não sentiu dor desta vez. Em vez disso, parecia bastante confortável, como se a areia seca do deserto fosse saciada por uma torrente de chuva revigorante. Cada célula de seu corpo parecia estar cantando de alegria com a atualização. Essa sensação maravilhosa durou 5 segundos. Link então verificou seu próprio status e descobriu que seu limite máximo de mana era agora de 2.950. Esse é o limite máximo de mana adequado para um mago de nível 6. Então, Link verificou sua taxa de recuperação de mana e descobriu que estava atualmente em 100 pontos por hora. Não foi tão ruim, então Link decidiu não mudar nada. Então agora Link ainda tinha 110 Omnipoints. Ele achou melhor manter esses pontos de reserva. Caso ele não tivesse poder suficiente quando o demônio Tarvis fosse libertado e precisasse dos Omnipoints extras para comprar um feitiço de alto nível. Agora que seu limite máximo de mana foi aumentado, Link começou a experimentar o feitiço. Ele concentrou todo o seu ânimo e entrou no estado de calma absoluta que era o lançamento de feitiços. Pouco a pouco, sua mana foi direcionada para o selo mágico controlador. Por se tratar de um feitiço de nível 6, sua estrutura era duplamente mais complicada e intrincada, e agora era ainda mais porque havia sido ligeiramente modificada por Link. O número de runas usadas neste feitiço chegou a 989, com a complexidade em suas conexões e estrutura de empilhamento em um grau inimaginável para magos comuns. Mesmo Link, cuja força da alma estava muito além da de um mago comum, ainda não se atreveu a cometer erros ao construir a estrutura do feitiço. No final, ele gastou 5 minutos inteiros para completar as ligações e conexões entre as 989 runas na estrutura mágica do punho de Firomóis. Uma brilhante variedade de pontos de luz apareceu no selo mágico controlador. À primeira vista parecia muito semelhante ao mapa de constelações que Link tinha visto em sua vida anterior. Logo depois a estrutura mágica começou a oscilar e os elementos de fogo na piscina responderam imediatamente quando o punho de Firomóis começou a tomar forma. A velocidade com que os elementos fogo surgiram foi tão rápida que houve um assobio no ar que era diferente de qualquer outro feitiço que Link havia dominado até agora. No entanto, essa foi apenas a versão reduzida do punho de Firomóis simulada no ambiente restrito da piscina elemental. Se tivesse sido usado em combate real, a velocidade com que os elementos de fogo convergiram em tempo real teria sido definitivamente uma visão aterrorizante de se ver. Então, Link de repente lembrou-se do feitiço de nível 6 que Herrera havia usado na Bacia da Névoa, chamado Edge of Zenith, onde ela derrubou a poderosa hidra gigante em um único movimento. Ele não prestou muita atenção nisso, mas agora ele realmente apreciava a complexidade do feitiço de nível 6, sem mencionar seu incrível poder. Foi uma experiência totalmente diferente do jogo. Embora o jogo fosse um sistema online holográfico envolvente com controles muito sensíveis que o faziam parecer real, ele ainda era insignificante em comparação com os detalhes e a sutileza de realmente estar neste mundo. O mago nível 6 será chamado de mago mestre, pensou Link. Não apenas pela extrema dificuldade no processo de avanço de nível, mas também pelo poder dos feitiços. Que poder terrível esses feitiços contêm! Cerca de 20 segundos depois que os elementos foram totalmente montados, Link percebeu que a quantidade de elementos de fogo na piscina havia caído 80% e foi substituída por uma mão flamejante gigante que enrolou os dedos em um punho, emergindo do meio da piscina elemental. Por ser apenas a versão em miniatura, com apenas 10% de sua forma completa, o punho tinha apenas cerca de 3 metros quadrados de tamanho. Estava brilhando muito fracamente e estava envolto por anéis e anéis de chamas incandescentes. Este era um tipo de campo de força que Link modificou no feitiço que ajudaria Link a controlar os elementos de fogo do feitiço, para que eles explodissem no momento preciso que ele desejasse. Ataque! Link direcionou o feitiço através do selo mágico. Os elementos fogo no punho de fogo imediatamente ficaram agitados e irradiaram um raio ofuscante de luz azul. A luz que saía do punho era tão brilhante quanto o sol do meio-dia, quando não era possível olhar diretamente para ele. Quando o punho de Firomóis era usado para atacar um oponente, o punho avançava em direção ao alvo a uma velocidade inimaginável dentro do alcance de 300 pés e qualquer coisa que estivesse em seu caminho seria nivelada ao chão. No jogo esse feitiço era o favorito de Link para usar contra as muralhas da cidade porque com um único soco as paredes desmoronariam como um castelo de cartas, criando um efeito lindo, mas ao mesmo tempo aterrorizante, que causaria terror nos corações dos inimigos. Transformar. Link deu outro comando para o feitiço. Por um breve momento, o punho flamejante diminuiu seu brilho e lentamente abriu os dedos, um por um, que no final formou uma mão gigante que parecia estar pronta para agarrar alguma coisa. Não era mais o punho de Firomóis agora, mas sim um novo feitiço modificado com a habilidade mágica suprema de Link, uma mão flamejante de nível 6 atualizada. Esse tipo de modificação era totalmente impensável em sua vida anterior no jogo. Mas agora que ele estava neste mundo, Link foi capaz de criar este novo feitiço fundindo seu profundo conhecimento das estruturas e propriedades da mão flamejante e do punho de Firomóis e transformando-os em um feitiço excepcionalmente poderoso. O coração de Link se encheu de realização quando ele finalmente viu um novo feitiço em sua forma completa. Volte ao normal, ordenou Link com um pensamento. Ele deve garantir que não haja nenhum defeito neste feitiço.
A mão flamejante atualizada então se fechou em punho, mas assim que estava retornando à sua forma anterior, surgiu um problema. As chamas originalmente estáveis oscilaram repentinamente enquanto os elementos de fogo dentro delas vibravam violentamente. Link pôde sentir mesmo então que a estrutura do feitiço estava começando a desmoronar. Ele tentou com todas as suas forças estabilizar a estrutura do feitiço, mas percebeu apenas um segundo depois que o problema era grande demais para ser controlado. Ele poderia até quebrar o braço se persistisse, então decidiu abandonar o feitiço e deixá-lo entrar em colapso. Bum! A mão flamejante estava apenas na metade do processo de voltar a ser um punho quando se desintegrou e explodiu. Felizmente, isso aconteceu na piscina elemental, então Link ficou protegido da força da explosão e saiu ileso. Os elementos de fogo espalhados fluíram de volta para a piscina sob a orientação do selo mágico sem incidência. Então, Link começou a examinar de perto a estrutura do feitiço. Sistema, ative a reprodução da formação mágica. Link ordenou ao sistema de jogo. Link poderia ter usado o sistema apenas para realizar a simulação do lançamento do feitiço, como fez quando estava voltando para o condado de Pufferfish, mas ele escolheu usar o Pool Elemental para experimentar o feitiço, pois a simulação exerceria muita energia de sua alma e lhe causaria dores de cabeça debilitantes depois. Não haveria nenhum problema se ele apenas usasse a simulação para repetir o processo de formação do feitiço. Houve um flash brilhante na interface. Logo, todo o processo de lançamento de feitiços foi reencenado diante dos olhos de Link, começando pelo aumento de mana, até as interações entre as runas mágicas, a sinergia entre as rodas rúnicas na estrutura do feitiço e assim por diante. Cada detalhe, por mais minucioso que fosse, foi mostrado sem qualquer omissão. Após 3 minutos, Link finalmente encontrou a origem do problema. Ele começou o ajuste fino para consertar a estrutura do feitiço, o que levou mais 10 minutos, e então voltou a experimentar. Desta vez, o punho de Firomóis completou 6 movimentos em meio minuto até desabar com outro estrondo. Link persistiu e tentou mais uma vez. Ele consertou a estrutura do feitiço e tentou lançá-lo novamente. Desta vez completou 13 movimentos antes de entrar em colapso. Link tentou mais uma vez. Desta vez conseguiu até o 19º lance, depois entrou em colapso. Mais uma tentativa. Outro feitiço desmoronado. Link havia esquecido completamente quanto tempo havia passado na piscina elemental. Ele ficou surpreso por ninguém ter entrado para lembrá-lo da hora de hoje. Ele também não se lembrava de quantas vezes estivera modificando e ajustando o feitiço. O feitiço à sua frente era agora tão flexível quanto uma mão humana real e podia se mover em uma variedade de movimentos delicados como uma mão real. Além de ser capaz de fazer coisas que nem mesmo uma mão real poderia, como dobrar um dedo para trás até tocar as costas da mão. Não havia diferença entre a frente e as costas da mão gigante, então era inútil usar os conceitos da palma e das costas da mão com este feitiço. Na verdade, até os dedos poderiam se transformar na palma e a palma poderia facilmente se dividir em vários dedos. Depois de experimentá-lo por um período de tempo que nem mesmo Link tinha certeza de quanto tempo, ele executou com sucesso centenas de movimentos diferentes com perfeição com a mão gigante. Ah, finalmente dominei! Link pensou com orgulho. Então, uma notificação apareceu na interface. O jogador criou com sucesso um novo feitiço. 20 Omni Points foram recompensados. O jogador tornou-se com sucesso um mestre mágico de nível 6, com 120 Omni Points recompensados. Por favor, nomeie um novo feitiço. Ah, é bom ser recompensado, pensou Link. Então, de repente, ele percebeu que algo estava errado. Ele não se lembrava de ter recebido recompensas por avançar para o nível 5. Sistema, onde estão minhas recompensas por subir para o nível 5? Link perguntou ao sistema de jogo. O jogador usou o programa de simulação de lançamento de feitiços do sistema ao avançar para o nível 5, que consumiu uma quantidade extremamente alta de energia do sistema. Os Omni Points das recompensas foram usados para reparar o sistema de energia esgotada. Então por que não fui informado sobre isso? Perguntou Link, seu rosto escurecido. Ele deveria ter obtido pelo menos 50 Omni Points com o aumento de nível e acabou assim. Se ele soubesse que teria um preço tão alto, Link não teria se incomodado em usar uma forma tão cara para aprender um feitiço. O sistema não consegue responder a esta pergunta porque o problema ainda não foi resolvido. Link ficou surpreso com uma resposta tão desconcertante do sistema. Ele também não tinha vontade de insistir no assunto, porque mesmo que a simulação de lançamento de feitiços tivesse custado um preço tão alto, no final das contas valeu a pena. Afinal, foi por causa daquele feitiço de nível 5 que ele conseguiu derrotar 3 elfos negros de nível 5. Então Link decidiu deixar o assunto de lado. Quanto ao nome, Link considerou por um tempo e disse: vou chamar o novo feitiço de Mão do Titã. Feitiço nomeado com sucesso. Mão de Titã. Feitiço mestre de nível 6. Consumo de mana, 14 pontos por segundo em condições normais, 29 pontos por segundo em batalhas ativas. Efeitos. Este é um feitiço versátil que possui grande poder e é perfeito para batalhas de curta distância tanto para ataques quanto para defesa. Nota: obra-prima de Link. Link ficou feliz com as informações que recebeu na série de notificações, principalmente daquelas 2 descrições de Mestre Mágico. Não era apenas um jogo agora, Link havia realmente conquistado o título de Mestre Mágico por seu próprio esforço louco, e ele não pôde deixar de se sentir orgulhoso de si mesmo. Link então lançou o Elemental Cure em si mesmo.
pois se sentia bastante exausto agora. Ele então sentou-se e descansou um pouco para recuperar um pouco de energia antes de sair da piscina elemental. Quando ele abriu a porta, descobriu que estava tudo quieto lá fora, sem uma única alma à vista. Link olhou pela janela e ficou chocado ao ver que o céu estava escuro lá fora. Já faz tanto tempo? Link se perguntou. Mas por que ninguém me lembrou da época? Ele lembrou que só tinha permissão para usar a piscina elemental por 90 minutos, mas pelo que parece ele passou o dia inteiro lá dentro. Ele entrou no grande salão do primeiro andar, onde as luzes ainda estavam acesas, e viu Selassie sentado sozinho em sua mesa, escrevendo. Quando Selassie percebeu Link se aproximando, ele olhou para ele com um par de olhos que brilhavam de admiração e respeito. Não só isso, mas ele se levantou abruptamente e fez uma reverência a Link que os magos de níveis mais baixos geralmente davam a outros magos de níveis mais altos. Mestre Mago Link, cumprimentou Selassie. Mestre Mágico? Link ficou surpreso e intrigado ao ver como esse mago descobriria que já estava no nível 6. Quando a sua permanência na piscina elemental quase chegou aos 90 minutos, eu ia entrar lá para te lembrar do horário, mas fui impedido pelo reitor, explicou Selassie. O conjunto elemental nesta torre do mago tem um sistema de controle muito rigoroso e detectou sua experimentação com um feitiço de nível 6. Agora que você saiu, isso deve significar que você dominou com sucesso um feitiço de nível 6, não é certo? Selassie então olhou para Link com olhos cheios de admiração e respeito. Os magos que conseguiram avançar para o nível 6 eram poucos e distantes entre si, mas o mago de 17 anos que alcançou esse nível era simplesmente sem precedentes. Selassie percebeu que estava diante de uma lenda viva. Ah, vale a pena escrever um poema épico sobre isso. Selassie pensou. Eu até resolvi a abertura, é assim que deveria ser. O céu da magia estava escuro e árido, nenhuma estrela brilhava desde a época de Brian, e eis, disse o deus da luz, deixe Link nascer e ele brilhará. Selassie não se importava com o que os outros pensavam, tudo o que sabia era que ele próprio estava bastante orgulhoso do poema. Sim, você está certo, disse Link, sentindo-se cada vez mais estranho com os olhares estranhos de Selassie. Ele então acrescentou apressadamente, já é bem tarde, preciso voltar e descansar um pouco. Ó, vá em frente, mestre mago, respondeu Selassie. Você deve cuidar do seu precioso corpo. Link não tinha ideia de como responder a esse poeta mágico, então ele apenas aproveitou a oportunidade para fugir e retornar para a segurança de seu quarto. Link ficou aliviado por não haver mais ninguém o incomodando durante todo o caminho de volta à Torre dos Magos de Herrera, então Link voltou pacificamente para seu quarto. Ele olhou para a hora e descobriu que eram apenas 9 da noite. Normalmente ele ainda estaria estudando seus livros de magia a essa hora, então naturalmente ele não foi para a cama ainda e apenas pegou um livro chamado O Caminho do Mestre e começou a lê-lo. Depois de um tempo, Link pegou a pedra branca que o príncipe elfo supremo lhe deu e brincou com ela nas mãos por hábito. Mas um tempo depois ele descobriu que desta vez havia algo errado com a pedra. A pedra branca normalmente simples e comum estava brilhando fracamente em uma aura branca. O que está acontecendo aqui? Capítulo 172. A Pedra Branca do Profeta Desperto, Parte 3, Advento do Arquimago. Originalmente Link já havia desistido da Pedra Branca que recebeu do Príncipe dos Elfos Superiores, pois simplesmente não conseguia encontrar nada de especial nela. O brilho fraco que emanava da pedra foi, portanto, uma surpresa agradável. Ele observou cuidadosamente a pedra por um longo tempo, mas sem sucesso. Além do leve brilho que emitia, não era diferente do seu estado adormecido. Link não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele então pegou a lupa que normalmente usava durante o encantamento para observar runas de tamanho extremamente pequeno. Esta lupa era uma ferramenta necessária para todo encantador. Link também fez algumas modificações, permitindo-lhe aumentar a ampliação para uma escala 50 vezes maior. Ele foi capaz de ver claramente runas com menos de 100 nanômetros de tamanho com a ajuda da lupa. Link também havia tentado visualizar a pedra através da lupa anteriormente. No entanto, a superfície ainda era lisa e desinteressante naquela época. Link não conseguiu, portanto, obter as informações de que precisava. Mas as coisas eram diferentes agora. A ampliação aliada à luz brilhante da pedra, Link finalmente teve um vislumbre da verdadeira natureza da pedra. Pelas lentes, a superfície da pedra ainda parecia lisa sem a menor reentrância. No entanto, parecia haver um grande número de pontos de luz na superfície. Como os pontos de luz eram muito pequenos, era impossível ver bem a sua forma, mesmo com uma ampliação de 50 vezes. Só era possível determinar que as manchas estavam organizadas de acordo com um determinado padrão. Poderiam ser runas? Como as runas podem ser tão pequenas? Link estava incrédulo. Ele concluiu que as runas eram tão pequenas que estavam fora da faixa de medição de nanômetros. Essa poderia ser a única razão pela qual sua lupa não conseguiu sequer obter uma forma aproximada da runa. O que devo fazer? Link então voltou sua atenção para a lupa. Ele precisava criar um que possuísse uma ampliação ainda maior, algo que seria chamado de microscópio. Link tinha um bom conhecimento das teorias ópticas da Terra. Ele simplesmente teve que empilhar duas lentes convexas altas com alto poder de ampliação.
Juntamente com o conhecimento mágico de Link, esta seria uma tarefa fácil. Ele poderia até desafiar o limite das teorias óticas usando a magia para fortalecer a força de ampliação de seu novo microscópio. Link imediatamente começou a trabalhar. Ele pegou alguns cristais e primeiro os refinou usando feitiços de transformação até ficarem completamente transparentes. Ele então usou o campo de Higgs para remodelar os cristais. No instante foram fabricadas 2 lentes convexas de alta qualidade. Link não se preocupou com a estrutura que manteria as lentes no lugar. Ele simplesmente usou a mão do mágico para manter as 2 lentes convexas estáveis no ar enquanto fazia ajustes em suas posições. Depois de verificar que a ampliação era de cerca de 1000 vezes, ele ficou satisfeito. Link então ajustou a luz da sala e colocou a pedra branca sob seu microscópio simples feito em casa. Sob a ampliação, ficou claro que os pontos de luz eram runas. No entanto, elas não eram compostas apenas por uma única runa, mas por um círculo delas com cada círculo contendo pelo menos centenas de runas. Mesmo com uma ampliação de 1000 vezes, Link não conseguiu determinar a forma exata dessas runas. Esta pedra tem pelo menos 1000 pontos de luz, o que significa que existem pelo menos 1000 círculos de runas. Esta é apenas a superfície dela, eu nem mergulhei em sua estrutura interna. Link não pôde deixar de xingar ao ver a complexidade. Isso estava completamente além de sua imaginação. Link estava cheio de curiosidade e mais uma vez refinou seu microscópio. Desta vez, ele aumentou a força de ampliação para 2000 vezes. Este foi o limite. Se ele aumentasse ainda mais a força, haveria sinais visíveis de difração que impediriam seriamente as suas observações. Link respirou fundo e olhou novamente pelo microscópio. Desta vez, ele teve uma visão extremamente clara das runas. Os círculos rúnicos estavam organizados de uma maneira que ele não conseguia compreender. Ele podia reconhecer uma pequena parte das runas individuais dentro dos círculos. No entanto, muitas delas eram runas que ele não tinha visto em sua vida. Havia também algumas sombras indistintas abaixo da superfície, sugerindo que havia mais camadas na pedra. Inacreditável! Isso é inacreditável! Link repetiu as palavras inúmeras vezes. Depois de se tornar um mago de nível 6, ele pensou que já tinha uma compreensão geral da magia no mundo de Firuman. Mesmo que fosse algo novo, não poderia ir muito longe dessa estrutura que ele conhecia. No entanto, esta pedra branca mostrou-lhe um horizonte totalmente novo, fazendo com que suas conquistas anteriores parecessem extremamente insignificantes. Meu conhecimento é apenas uma gota no oceano inteiro. Link não pôde deixar de exclamar. Um oceano insondável de conhecimento estava bem diante dele na forma de uma pedra branca. Naquele momento, Link sentiu algumas luzes piscando em seu campo de visão. Foi o sistema do jogo que lhe forneceu informações. Foi a informação da Pedra Branca. A Pedra Branca do Profeta, descarregada. Qualidade, lendária. Estado, 0, 100. Efeito. Quando este objeto está totalmente carregado, ele pode aumentar bastante o poder de um feitiço específico. A força do feitiço aumentaria em 3 níveis. Limitação 1. Este objeto só pode ser usado 3 vezes. Limitação 2. Somente feitiços de nível 6 e acima podem ser aprimorados. Nota, os segredos da magia são infinitos. Link não esperava que este fosse um item lendário. Além disso, o efeito deste item era simplesmente insano. Se ele pudesse aumentar a força de seu feitiço em 3 níveis, sua mão de titã de nível 6 poderia ser diretamente fortalecida para um feitiço de nível 9. Ele poderia então derrotar Tarvis com apenas um golpe. Link imediatamente ficou animado e até soltou um suspiro de alívio. Embora ele tenha dominado com sucesso um feitiço de nível 6, a mão do titã, após um mês de prática insana, a alta intensidade contínua da pesquisa mágica o deixou esgotado e até o deixou um pouco cansado e enojado de magia. Muitas vezes, ele queria fugir da academia e de seu estoque de livros de magia e viver uma vida de relaxamento. Se aprender um feitiço de nível 6 exigisse tanto esforço, ele ficaria absolutamente louco se tentasse aprender um feitiço de nível 7 ou nível 8. Ele só perseverou porque sabia dos perigos iminentes. No entanto, ele não esperava que um item tão útil aparecesse diante dele em um momento tão crucial. Quem é o profeta dos Altos Elfos? Ele parecia saber exatamente o que eu precisava. Esta pedra poderia melhorar um feitiço em 3 níveis, um poder suficiente para derrotar Tarvis. Link ficou um pouco curioso, mas logo parou de pensar nisso. Ele acreditava que a pessoa não nutria hostilidade e quando chegasse a hora, ele naturalmente conheceria essa pessoa lendária. O imperativo era então carregar a Pedra Branca. Link tentou carregar sua mana na pedra. A pedra reagiu imediatamente ao influxo de mana e foi absorvida como uma esponja. Tinha um apetite quase insaciável por mana e, ao mesmo tempo, o brilho que o rodeava tornou-se ligeiramente mais forte. Link continuou carregando a pedra até esgotar todos os 3000 pontos de mana. A pedra agora brilhava um pouco mais, muito parecida com o brilho de um vagalume. Vincule o observado ao estado da Pedra Branca. Pedra Branca do Profeta, descarregada. Estado, 300. Link ficou horrorizado. Esta pedra era um poço sem fundo. Foram necessários 1000 pontos de mana para recuperar um ponto de estado. Pensando bem, a pedra teve um efeito incrível. Era natural que a exigência de pontos de mana fosse enorme. Link então aceitou sem nenhum problema. A velocidade atual de recuperação de mana de Link era de 100 pontos de mana por hora. Seu máximo de mana era de 2950 pontos, pois ele acabará de se tornar um mago de nível 6.
Comparado com seu mana máximo, sua velocidade de recuperação de mana parecia estar atrasada. Use 100 Omni Points para aumentar a velocidade de recuperação de mana, pensou Link. Um brilho quente envolveu seu corpo e depois de se dissipar, a velocidade de recuperação de mana de Link aumentou para 200 pontos de mana por hora. Ele agora precisava de menos de um dia para recuperar totalmente seus pontos de mana. Se Link usasse todos os seus pontos de mana para carregar a Pedra Branca do Profeta, ele seria capaz de carregá-la completamente em alguns meses. Nessa altura, ainda faltaria um mês para o sangrento 15 de abril. Link respirou fundo com esse pensamento. Dane-se Tarvis, a conspiração da Lua Negra e danem-se os Elfos Negros também, posso finalmente descansar. Link guardou a Pedra Branca e deitou-se pacificamente na cama. Em um minuto ele mergulhou silenciosamente no mundo dos sonhos. O sono foi extraordinariamente feliz. Em seu sonho, ele conheceu a princesa Demônio Selene. Ela estava sorrindo gentilmente para ele, fazendo seu coração palpitar. Na manhã seguinte, Link relembrou o sonho com fervor. Ele então lançou um feitiço de ocultação ao seu redor e tirou sua preciosa pena preta. A pena flutuou automaticamente após aparecer no ar, com muitas bolas de luz translúcidas girando em torno dela. Foi excepcionalmente lindo. Link não pôde deixar de pensar em Selene. Ele pareceu ver o rosto brincalhão e charmoso bem na sua frente enquanto pensava. Selene, já alcancei você. Ele era agora um mago de nível 6 e tinha uma base sólida em magia. Ele não seria mais um fardo para Selene. Seu único problema era que não tinha ideia de onde Selene estava. Depois de pensar um pouco, Link decidiu que iria rastrear Selene no momento em que resolvesse os problemas na academia e em seu território. Ele tinha que dizer a ela que ela estaria segura em seu território. Link então guardou a pena e se lavou antes de descer para o corredor do primeiro andar. O salão ainda estava lotado como sempre. A única coisa diferente foi o olhar de surpresa de todos ao ver Link. Isso não teve nada a ver com suas conquistas, mas sim com o tempo. Link foi a primeira pessoa a acordar e a última a dormir em toda a Torre dos Magos no último mês. Porém, já eram 9 horas da manhã e ele acabará de acordar. Foi extremamente peculiar. Mestre, você está livre hoje? Hilai se aproximou e perguntou timidamente. Ela acumulou muitas perguntas no último mês. Não eram perguntas muito difíceis e ela poderia obter respostas de qualquer um dos magos mais experientes da Torre dos Magos. No entanto, ela sentiu que as explicações deles eram sempre vagas e não tão definidas quanto as de Link. Ela, portanto, guardou todos os problemas e decidiu consultar Link um dia. Claro, Link se sentiu um pouco culpado. Ele estava muito ocupado e negligenciou seu discípulo. Ele deu um tapinha gentil na cabeça de Hilai e apontou para uma mesa próxima. Vamos sentar aí. Link então pegou as anotações de Hilai e começou a folheá-las. Ele então olhou para seu discípulo com uma expressão um tanto surpresa. Você começou a aprender hidroterapia? Hidroterapia. Feitiço de suporte de nível 1. Efeito. Cria uma bolha de água que contém uma grande quantidade de elementais de água e ar. Quando o alvo estiver dentro da bolha d'água, sua capacidade de recuperação aumentará significativamente. Sim, mas a estrutura é complexa e não entendo algumas partes dela. Hilai estava estranhamente nervoso. Ela sentiu que a pressão intangível de seu mestre havia se tornado ainda mais forte. Ela estava com medo até de falar. Link imediatamente percebeu a apreensão de Hilai e entendeu quase imediatamente. Ele usou 200 Omni Points consecutivamente e sua força aumentou exponencialmente. Esse aumento repentino de pressão certamente assustaria Hilai. Link começou a conter sua presença mágica e escondeu grande parte da pressão emitida por seu corpo. Ele então olhou para Hilai novamente e percebeu que a tensão em seu rosto havia se dissipado em grande parte. Link nunca aprendeu hidroterapia. No entanto, ele tinha um bom conhecimento de magia e conseguia entender essa estrutura mágica de uma só vez. Ele também poderia dizer os lugares exatos em que Hilai tinha dúvidas. Depois de pensar por um momento, ele começou a respondê-las uma por uma. Hilai ouviu atentamente os ensinamentos de Link. Enquanto isso, os aprendizes de mago ao seu redor olhavam com inveja para Hilai. Ela era uma das aprendizes mais novas e mais jovens da Torre dos Magos. E pensar que ela teria a honra de ser ensinada pessoalmente por um mago de nível 4. Embora Hilai tenha acumulado muitas perguntas, Link respondeu todas elas em uma hora. Depois disso, sob o olhar respeitoso de Hilai, ele começou a formular um plano de estudos para ela. Naquele momento, um aprendiz caminhou em direção a eles com um comerciante atrás dele. Link se virou e viu um rosto familiar. Era Varter. Link estava encantando equipamento sempre que estava cansado de sua pesquisa mágica no último mês. Ele quase usou todos os materiais que tinha e criou quase 20 peças de equipamento mágico de baixo nível de nível 2 a nível 3. Seu lucro total foi de mais de 20.000 moedas de ouro e a reputação da Greenleaf Merchant Firme também disparou. Pela expressão alegre no rosto de Varter, pode-se dizer que ele também ganhou sua parte com essa colaboração. Varter cumprimentou Link antes de dizer: Senhor Link, estou aqui para recolher o equipamento. Ah, certo. Link foi preparado. Ele entregou um colar e um anel. Ambos foram elaborados de maneira complexa. Varter guardou-os cuidadosamente em uma caixa de madeira. Ele então entregou uma carta para Link. Tenho uma carta aqui. Uma senhora que conheci me confiou isso. Link se sentiu estranho e imediatamente abriu a carta. Uma carranca apertada apareceu em seu rosto. Esta era uma carta de Eleanor e continha apenas uma linha de palavras. Ela queria conhecê-lo sozinho em Hot Spring City.
À primeira vista, Link pensou que ela estava aqui simplesmente por causa de sua pulseira mágica. Isso não seria um problema, pois ele já havia criado. No entanto, havia algo errado. A caligrafia da carta era extremamente desleixada e havia até pausas visíveis naquela linha de palavras. Isso só poderia significar que o escritor não estava num estado de espírito calmo. Mas Eleanor era uma maga secreta de nível 6. Embora ela possa não conseguir manter a calma em todas as situações, o que a levou a entrar em tal pânico? Ela estava em grande perigo ou sob pressão de alguém para escrever a carta. Muitos pensamentos passaram pela mente de Link. Finalmente, ele decidiu fazer uma viagem para Hot Spring City. Afinal de contas, pouca coisa poderia incutir tanto medo e pânico em um mago de nível 6. Ele então se levantou e disse a Riley: "Vou sair um pouco. Se Mestre Moira perguntar, diga a ela que fui para Hot Spring City." "Tudo bem." Riley assentiu. "Senhor Link, também estou prestes a voltar para Hot Spring City. A carruagem está bem vazia. Vamos juntos?" Varter ofereceu imediatamente. "Isso seria ótimo." Fim do vídeo.